Então, pessoal, vamos lá. Momento esperado hoje, hein, pessoal? Então, vamos falar aqui do João Kepler, escritor, educador, anjo investidor, conferencista, podcaster, apresentador do programa Pivotando no SBT News, eleito 4 vezes o melhor anjo investidor do Brasil pelo Startup Awards, finalista do prêmio eBest em Economia e Negócio, é CEO da Bossa Invest e da Equity Fund. Vem para cá, João Kepler, salva de palmas. Beleza, Cauê. Bom. Obrigado. Obrigado, Naka. É isso aí. Boa tarde, turma. Vamos lá. Oi? Tranquilo? Tá tudo certo? Beleza? Estou no lugar certo? Tá certo. Será que eu estou no lugar certo? Eu não entendo nada de e-commerce. Por que você está me chamando aqui? Quem me conhece aqui? Então posso ir embora. Caramba, velho. Muito legal a oportunidade de conhecer um ambiente que eu não sou especialista. Geralmente eu vou nos lugares e eu entendo muito do assunto e tal, e hoje não é o caso. E vim aqui para aprender com vocês, tudo bem? A primeira coisa que eu vim dizer para vocês é que tudo que vocês fazem diz respeito a vendas, ou não é? Não é? Diz respeito a venda, produto, estrutura, venda, distribuição, não é? Esses dias vocês estão discutindo isso. Já pensou se eu lá atrás tivesse uma oportunidade de ter um grupo desse para bater papo, trocar ideia, discutir, para me ajudar a tomar as melhores decisões, para encurtar um pouco o meu caminho, eu acho que eu não teria quebrado 2 vezes lá atrás, né? E eu olho assim, por que eu me dei mal? Porque eu não aprendi na escola, na faculdade, a administrar as minhas coisas. Eu aprendi a administrar as coisas dos outros. Eu fiz administração. Quem estudou administração aqui? Você sabe o que eu estou dizendo, né? A gente aprende. Você é da minha idade, você deve ter assistido MacGyver. Tela quente, você assistia tela quente? Você esperava tela quente? Então, cara, cadê o passador de slide aqui? Então, velho, aí eu venho num ambiente desse, vocês todos têm negócios, fazem venda, desenvolvem atividade, mas isso tudo diz respeito a dinheiro. No final das contas, tudo é dinheiro, não é? Mas eu vim dizer para vocês que não. Eu vim trazer para vocês uma outra perspectiva sobre dinheiro, uma outra perspectiva sobre negócios. Eu vinha no carro ali com o Roberval, que trabalha comigo. Hoje, eu disse, cara, vocês todos sabem fazer muito bem o que vocês fazem. Então eu vim trazer algo que possa complementar a vida de vocês e o negócio de vocês, para valer a pena vocês me escutarem e valer a pena vocês terem vindo até aqui, e eu também valia a pena eu ter vindo até aqui. Então a ideia hoje é colaborar com a vida de vocês de uma maneira além do conteúdo que vocês já recebem, já fazem, trazendo as melhores práticas daquilo que me transformou no cara que eu sou hoje. E as melhores práticas, elas acontecem quando você se abre para ouvir. Você se abre para aprender. Sócrates, lá atrás, dizia assim, só sei que nada sei. Lembra disso? Hoje, muitas vezes, a gente acha que sabe tudo, já conquistei muita coisa, tenho dinheiro. Por que eu vou me abalar num sábado, sair de casa para colaborar e contribuir com alguém? Tem que ter um motivo muito claro para isso. Tem que ter um motivo pelo qual você está sentado aí. Tenho certeza que não é pelo dinheiro só. É pelas amizades, relacionamentos, é pela forma... Não, estou bem, obrigado, pode abrir. Pela forma de fazer novas oportunidades. Então, turma, eu vim falar para vocês sobre consciência empresarial. Nesse mercado, dessa nova economia. O que é consciência empresarial? Consciência todo mundo tem. E a gente trabalha muitas vezes no inconsciente, e quando a gente sabe fazer aquilo, vai no piloto automático.
Você sabe já fazer, você já sabe pegar seu público, você já sabe o marketing, você já sabe venda, sabe o canal, sabe distribuir. Isso muitas vezes vai no piloto automático. E o que você busca? Você busca conhecimento para aprimorar isso. Não é verdade? Só que tem coisas que passam na sua vida, na sua empresa, que você não está vendo. Que eu chamo que é o ponto cego empresarial. Coisas que acontecem no dia a dia e você não vê. Acontece que a gente fala que o coração está cheio, muitas vezes, a gente repete padrões e, às vezes, a sua vida, você não consegue determinadas coisas empresariais porque a sua vida não está organizada ao ponto de você merecer um crescimento e subir o nível de consciência. Então, vim mostrar para vocês esses níveis de consciência nessa chamada nova economia. E acredite, não é sobre vender, é sobre ser comprado. Não é sobre lucro, é sobre o valor do seu negócio. Quanto vale a tua empresa? Quem aqui sabe quanto vale a tua empresa? Sabe? 1, 2, sabe o valuation da tua empresa? Sabe da sua? O resto não. Pois é. 3, você sabe o valuation da sua empresa? Que bom. 4. Todos da sala deveriam levantar a mão. Eu sei que eu tenho um valor de 1 milhão, de 2, de 3, de 4. Além do e-commerce. Não é sobre o e-commerce seu. Mas o que mais você faz além do e-commerce? Se você achar que o que tem valor é a sua capacidade de vender produtos, você está errado. Você tem um valor muito maior que você não está vendo. E eu vim te mostrar esse valor aqui. Eu vim te dizer como você pode potencializar o que você faz através de uma mentalidade diferente da todo mundo que não está ouvindo isso aqui. Todo empresário que eu geralmente conheço, ele vive na nova economia com a mentalidade da velha economia. Nós somos de tecnologia, e-commerce, não sei, uns usam plataforma própria, outros usam, sei lá, da Vtex, outros não sei de onde, não é isso? Ou usam o marketplace, o Mercado Livre da vida. E aí vem algo que acontece de repente como um jet ski e te atrapalha. Você tem um barco grande, difícil muitas vezes de mudar, de dar uma curva, de inovar, de construir algo diferente, porque você tem funcionários, você tem estrutura, você tem amarrações com fornecedor, com cliente, com modelo, e aí você não consegue dar uma curva, mas vem um jet ski e vai rapidinho dar uma curva. E por que você não é o jet ski? Ah, porque não tem como mudar hoje. Ah, mas não é o jet ski, é a sua mentalidade que tem que mudar. Quem tem que dar cavalo de pau é a sua mentalidade, não a sua empresa. Aí chega, de repente, uma Temu. Ah, Temu. Que peste isso. Que negócio chato de um cacete. Perturba, manda e-mail e enche o saco e não sei o quê. E eu entrei lá para testar. Mas para que eu entrei lá para testar? Para entender como pensa o novo consumidor nesta chamada nova economia. Para entender como é que os jet skis vão trabalhar daqui a 2 meses, quando tiver o TikTok e-commerce. Para entender as movimentações e o que é valor além da venda que você faz hoje. Você vai dizer, não, eu faço venda de sex shop, eu sou muito específico, eu sou o melhor e-commerce de sex shop. É o sex shop? Eu faço uma pergunta simples aqui. Quem tem assinatura no seu e-commerce? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Você pode dizer, não, eu não faço assinatura porque não faz sentido no meu modelo de negócio. Ah, não faz sentido ter assinatura no meu e-commerce. O cara só compra lá uma vez e não volta. Eu faço outra pergunta. Quem aqui tem uma base de ex-compradores gigante, que nunca mais comprou? E aí você diz assim, eu não visito mais essa base, que ele já comprou tudo que tinha que comprar. Ou então, todo mês eu faço oferta e daquele mato não sai cachorro. Ou então, você dá desculpinhas para você, e as desculpinhas servem para quê? Para o seu íntimo ficar tranquilo. Você ficar confortável. E você, a vida toda, você inventa desculpinha.
E no seu business você inventa desculpinha. E aí você olha assim para Temu como um jet ski, e diz, essa bosta não vai pegar. Já vende mais que o Mercado Livre no Brasil. Sabiam disso? Então, eu vim mostrar para vocês o que está no jogo, além do e-commerce de vocês. Porque é fácil. Não, não é fácil, é difícil. Eu já tive um e-commerce de ingresso. É muito difícil vender, é muito difícil ter um e-commerce. Mas, graças a Deus, eu entendi que não era sobre o e-commerce, mas era o meu modelo de negócio em relação ao e-commerce. Agora eu me lembrei. Em 2008, eu fui buscar dinheiro para esse e-commerce. Lá no Silicon Valley, em 2008, 16 anos atrás. Me disseram que tecnologia era startup. Aí eu fui buscar dinheiro, eu fui lá, apliquei para um fundo e apresentei o meu e-commerce para esses caras. E-commerce de ingresso. O que eu apresentei na hora que eu apresentei o meu projeto? A fachada do meu prédio, do meu escritório, os funcionários fardados, carro plotado, o e-commerce funcionando, vendendo ingresso da Ivete Sangalo, de um show. Porque eu vendia muito, eu faturava 50 milhões por ano em serviço no Nordeste. Eu disse, esses caras vão querer investir no meu negócio. E eles me deram não. Não vou investir em você. Fizeram uma pergunta, qual é o teu CAC? Eu, hein? O que é CAC? Naquela época, CAC, cuja aquisição de cliente, não sabia, em 2008. Aí eles perguntaram, você vende direto os shows da Ivete Sangalo para o produtor? Eu disse, é. Então você vende para terceiros? É. Uhum. E por que não? Bom, aí beleza, não me deram não. Eu não sabia quanto era o meu custo de aquisição de cliente. Alguém sabe o seu CAC aqui? Sabe, não sabe? Não é possível que vocês não saibam o CAC, né? Sabe? E aí, um deles me chamou para uma conversa e disse assim, sabe por que você recebeu? Não. Porque você mostrou CAPEX, OPEX, tudo aquilo que a gente não quer ver. A gente queria ver o seu potencial futuro, onde você iria. E você tem um negócio que poucos têm, tecnologia. O seu e-commerce é one click to buy naquela época. Muito legal. Eu mesmo tinha desenvolvido. Então, eu vou te dar um conselho. Volte para o Brasil e alugue seu software para concorrente seu. Hein? Pare de vender ingresso. Seu CAC é muito alto. Você vai perder dinheiro. Você está perdendo dinheiro, você não está ganhando, você está trocando. Tudo que você me mostrou é custo. 4 escritórios, 50 funcionários, carro plotado, tudo é custo. Eu não quero ver custo. Eu quero ver resultado. E, fazendo história longa, curta, esse cara me chamou para investir numa empresa igual a minha, chamada Ticket Yard, lá nos Estados Unidos. $25 mil. Eu fui lá para buscar dinheiro, terminei tendo que deixar. Essa é uma história que é verdade. Um ano depois, eu voltei para o Brasil, fiz tudo o que ele me disse. Transformei o meu modelo de negócio em B2B2C. Ao invés de ser B2C para vender o ingresso, fiz B2B, aluguei meu software para quem vendia ingresso e passei a cobrar uma taxa muito menor. E aí passei a ganhar muito dinheiro, porque eu não tinha mais CAC. E aí o negócio virou uma sacada. E mais do que isso, aqueles $25 mil que eu coloquei, ele me perguntou lá, depois de um ano, se eu não queria vender. Eu disse, como assim? 25, eu pensei, né, 30 mil, né? Botei $25 mil, 30 mil, tá bom pra caramba. Um ano, ele disse assim, não, é 100 mil. 4 vezes o valor que eu botei. A empresa tinha sido vendida para Eventbrite, que era uma empresa grande de ingresso. Resumindo essa história, eu queria dizer para vocês que se eu tivesse faturando, vendendo ingresso, um ano, acho que eu não teria o líquido ganho do equity, que foi o valor que eu vendi à empresa, a minha cota. Ali a ficha caiu. Ali eu entendi que não era o que eu faço, mas o entorno do que eu faço. E hoje, eu digo isso para vocês. Não é o que vocês fazem hoje. O que vocês fazem hoje, vocês têm que fazer bem feito, estão aprendendo e estão num clube muito bacana, porque são as melhores práticas que estão valendo. Mas é o entorno do que você faz. O que mais você faz além do que você faz? Para pensar. Ah, João, eu vendo sapato. Eu vendo não sei o quê. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu invisto em 1.800 empresas. 1.000. Nós somos a Bossa Nova, a Bossa Invest. Ela é uma das 10 do mundo investidora. Aquele cara que foi lá pedir dinheiro, que recebeu não,
Hoje eu tenho mais de 600 empresas americanas. Mas você sabe por quê? Porque aqueles $100 mil que o cara ia me pagar, eu fiz uma pergunta para ele: cara, me ajuda a investir esse dinheiro? E eu precisava dos 100 mil ou não? Eu não tinha. Só que eu tive a coragem de dizer: cara, isso aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, e eu vou prosperar na vida do outro, e não só na minha. Eu vou ajudar os empresários a crescer, a desenvolver. E aí a mágica aconteceu. Essa uma empresa viraram 600 e tantas empresas americanas. A gente tem mais de 1.000 e tantas. 1.800. E aí, por quê? Porque virou uma chave na minha cabeça, que é investir, e não captar, e não ficar vendendo coisa. Porque quem pensa em vender, só vender, perde uma grande oportunidade de servir. E eu queria dizer uma coisa para vocês: quem não serve é para nada nessa vida. Não sei o que vocês acreditam, mas isso é bíblico. Então, o servir não é gerar valor, gerar valor para o meu cliente, entregar um brinde, o tchutchu, vender não sei o quê. Não é isso. Ou vender desconto para vender mais, ou usar uma estratégia de Black Friday. Não estou falando disso. Isso vocês já fazem bem feito, eu não vou te ensinar Pai Nosso a vigário, meu irmão. Eu vou dizer para vocês para onde o mercado está indo. Como é que está funcionando a cabeça das pessoas. E olha, eu tenho um benchmark dentro de casa. Eu tenho uma menina de 26, uma menina de 24 e uma menina de 20. A menina de 20, essa semana passada, disse assim: pô, pai, você emagreceu. Eu disse: ou eu emagrecia ou tua mãe me deixava. Então, tive que emagrecer. E não foi manjaro. E aí, eu faço academia às 5 da manhã, ela também faz. Ela começou a criar, ela criou como é que chama? Um perfil. Daily, João, meu dia a dia, JK Daily, uma coisa dessa. Eu disse: Maria, o que você está... E eu não sabia. Ela começou a fazer. Eu disse: Maria, por que você fez isso? Ela falou: você vai ver o que vai acontecer. Eu falei: tá bom, o que aconteceu? Aí começou a me filmar, eu na academia, fazendo coisa, tomando minhas vitaminas que eu tomo. Daqui a pouco começou a chegar um monte de caixa de vitamina, de não sei o que, super coffee, e não sei o que. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Daqui a pouco chegou um monte de proposta de investimento, de negócio de suplementar, e não sei o que, para eu investir. Eu digo: meu Deus do céu, eu nunca tinha visto isso. Essa semana chegou um negócio de... Tadalafila, é isso? Tadalafila, Chegou isso para mim. O cara inventou um negócio lá, um gume disso. Eu digo: meu Deus do céu. Mete bala, é isso aí, mete bala, é isso mesmo. É isso aí. Exatamente esse. Aí essa semana um amigo me foi me procurar, que está fazendo, um menino que tem uma marca de roupa da Reserva. Bora investir junto num negócio assim. Então, porque preste atenção, a minha filha desenvolveu um negócio chamado Daily, onde eu estou fazendo, um cara over 50, acima de 50, está se cuidando, longevidade, bum! Aí eu, uau! Eu precisei ter um e-commerce, eu precisei vender alguma coisa para fazer dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Se você conhece seu lugar de potência, uau. Se você conhece como pensa o consumidor, uau. Se você conhece estratégias de jet ski, uau. O problema é que a gente está ali na necessidade diária. O que é necessidade diária? Se não vender, lucro, caixa, pagar conta. Todos nós temos isso aqui como necessidade. Só que o grande dinheiro não está na necessidade. Ele está onde? Na oportunidade. E não na necessidade. A necessidade faz você buscar todo dia a mesma coisa ou querer crescer naquilo. A oportunidade faz você pensar gigantemente diferente. Quer ver um exemplo sobre nível de consciência básico? Quem aqui vindo para cá, hoje, viu na rua um carro vermelho? 2, 3, 4. Agora, eu vou dizer para vocês, amanhã o NACA vai dar R$500 para quem mandar na mensagem no grupo do clube e dizer assim: eu indo para o hotel encontrei 3. Tu vai dar R$500 para cada carro vermelho que você encontrar. Você vai encontrar quantos? Quem aqui vai encontrar carro indo para o hotel ou para casa? Mas por que você vai ver o carro vermelho? Por quê? Você foi o quê?
oportunidade de fazer os quentinhos, velho. E você despertou para ver algo que você não estava vendo. Presta atenção. É sobre isso. É sobre as oportunidades que a gente não está vendo. Isso não é balela. Cara, eu não tenho curso online, eu não vendo curso online, eu não sou palestrante, nada. Eu sou um cara que faço investimento há 16 anos, todo dia, depois que me deram não. Todo dia. Eu tenho uma empresa de investimento de startup, tenho uma empresa de investimento em private equity, que é mais negócios tradicionais. Invisto em e-commerce. Tinha tomado a decisão de não investir em e-commerce. Mas de um tempo para cá, passei a investir em serviço para e-commerce. Eu invisto na Magi 5, Magi 5, por exemplo. Invisto em um monte de serviço para e-commerce. Faz parte. Aí eu venho aqui, vejo vários caras patrocinando serviço e não está ela aqui. O que foi que eu fiz, Naka? Mandei um vídeo para o cara. Ô, pô, que você não está aqui? Fela da puta. Mas por que eu fiz isso? É porque ele tem que faturar mais? Presta atenção. Não é porque ele tem que faturar mais e pegar o dinheiro de vocês como cliente. Esse é o que todo mundo faz, é o que todo mundo está vendo. Eu entrei na empresa dele por quê? Quando eu entrei na empresa dele, ele era desse tamanhinho, do Cláudio, tinha um valor de mercado, faturava sei lá quanto, tinha um valor de mercado de 1 milhão, por exemplo. Hoje, 4 anos depois, eu não sei quanto tempo eu já estou lá, ela deve valer uns 100. Cresceu quantas vezes? O valor de mercado dela não é pelo faturamento que ela tem, ou pela quantidade de clientes só. É pelo valor agregado, é por várias coisas. E por isso eu pergunto, quanto vale a tua empresa? Sabe como é que você faz? Quando você não sabe, você pede para o contador fazer fluxo de caixa descontado. Múltiplo de EBITDA. Não é sobre isso. Isso é o que o mercado enxerga. Mas quem enxerga a nova economia enxerga outros atributos e outras coisas que não está valendo. Porque você tem um e-commerce e a sua empresa vale quanto? Se você perguntar para o contador, ele vai dizer quanto deixa de imagem, quanto deixa não sei o quê, multiplica, acha um valor qualquer, sim ou não? Não é? Mas é muito mais do que isso. Se você entender as oportunidades. Se você conseguir enxergar o carro vermelho. Se você parar de olhar a necessidade do dia a dia. Então, turma, durante 16 anos eu escrevi 11 livros. Dos 11 livros, eu tenho 6 best-sellers. Só esse livro aqui, 11 milhões de pessoas leram. Sabe o que é que diz esse livro? Como captar investimento. Como encontrar investidor. E o investidor quer o quê? Um e-commerce que vende? Ou um empresário que entende o jogo? Ou um empresário que vai comprar novos negócios e não ficar preso naquilo que ele faz a vida toda, porque deu certo, deu dinheiro, vendeu, e ele está preso naquilo. Não, velho. Quanto maior for sua mentalidade, maior for seu alcance, muito melhor. Sabe por quê? Porque o dinheiro te sabota. Ou você tem ou não, ele te sabota. Sabe por que ele te sabota? Porque você vai dizer, se você não tem dinheiro, você vai dizer, eu não posso comprar, não posso fazer, não posso investir, não tenho. Tudo bem se não tiver. Agora, se você tem, você vai dizer assim, não posso perder, ou tem que ganhar mais. Então, ele te sabota indo e vindo. E porque você pensa nele. A história não é eu não tenho, é como eu posso fazer para ter. Mentalidade, você transforma. Se eu ficasse preso a uma mentalidade escassa no sentido de dinheiro, eu não estaria aqui hoje. Então, o que é mais importante no negócio? O seu produto, o seu serviço, o seu e-commerce? Ou a confiança que você tem? A confiança, ela gera sociedade, oportunidades, um monte de coisa, certo? E o que é mais importante, além da confiança? O conhecimento. Você sabe por que as coisas acontecem muitas vezes e a gente se frustra? Porque você teve uma confiança de fazer. O que faltava para fazer? Conhecimento. Quando você tem conhecimento antes da confiança, você não se frustra. Porque você só tem confiança se o conhecimento coincidir. Então, o que eu convido vocês aqui é para a gente buscar um conhecimento certo. Buscar algo que é além do que você faz. Então, eu não vim aqui para falar de e-commerce, nem para negócio de negócio. Eu vim aqui para te mostrar como as coisas funcionam na prática hoje.
Por que esse negócio vale 100 milhões e o outro vale 3, faturando a mesma coisa? Por que eu invisto nesse aqui e não invisto naquele? Simples assim. E vou abrir para perguntas, para a gente trocar ideia. Espero que tenha algum pitch aqui. Tem? Quem que é sócio aqui? Quem que é investidor? Boa. Tem que ser intencional, né? Como é que eu vou saber? Né? Como é que alguém vai saber se você quer ou não, ou se você precisa ou não? Não é verdade? Então, a gente muitas vezes não usa as oportunidades. E eu queria dizer para vocês que o resultado e o dinheiro, ele só vem se você tiver o conhecimento certo. E o conhecimento certo não é só o que você faz, é o que você ainda não faz. O conhecimento certo é o que vai mudar a tua vida. Ah, João, mas eu já fiz 3 MBAs, fiz um monte de coisa, mas você não fez o que você precisava fazer, que era o conhecimento certo. Você tem uma overdose de informação, aí você vai no TikTok, 3 passos para aquilo, 5 passos para aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente entra numa mentoria, num negócio desse, porque a gente quer encurtar o nosso caminho. Tá certo, melhores práticas, é legal. Só que, bicho, a vida, ela é feita de fases. Assim como no videogame. O videogame, você vai à primeira fase, aí você perde, morre lá. O que acontece? Volta tudo de novo, certo? Você consegue ir para a 5ª fase? Sim ou não? Não. Você tem que voltar para a primeira e ir para a 2ª. Morreu na 2ª, acontece o quê? Vai para a primeira. Morreu na 3ª, vai para a primeira. O que vai acontecer a partir daquilo ali? Se você prestar atenção nos carros vermelhos, vai acontecer o quê? Você vai passar de fase melhor e mais rápido, com mais segurança. Porque você está atento aos sinais e às coisas que estão acontecendo. Isso aqui é uma coisa... Quer que eu dê para vocês a chave geral do processo de como é que eu vejo um empresário sucedido, próspero, e um empresário não próspero? Simplesmente eu faço a pergunta: por que você faz o que você faz? Esse porquê é sufocante. Porque as pessoas não sabem nem quem elas são. Quem eu sou? Eu caí aqui de paraquedas e agora estou fazendo um e-commerce, porque era necessidade. E não uma oportunidade de ver algo que ninguém estava vendo. Aí você, de novo, você pega uma Temu, aí você xinga, ignora, brinca, tira onda. Vai tirando onda. Vai. Você vai ver o que vai acontecer. Então, gente, como é que eu faço quando eu vejo um empresário? Por que você faz o que você faz? Então, o cara que tem um porquê, ele sabe qual é o destino dele. Quer um exemplo? Você sabe onde você vai chegar daqui a 5 anos com o teu negócio? Quem é que sabe onde vai estar daqui a 5 anos? Levanta a mão, por favor. Pois é. Então, 1, 2, 3, 4. Se eu perguntar para você onde você vai chegar daqui a 5 anos, você vai dizer: eu vou ter um faturamento de tanto, você não sei o quê, não é isso? Ou vou conquistar tal coisa, é isso? É? Não, porque um pouco diferente. Eu já passei por alguns momentos de M&A. O grupo já tem um faturamento relevante, a gente tem sócios. E o que é que você quer daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu tenho outro negócio de consultoria, eu quero tomar de frente com o bem compra aqui em específico. Beleza, você quer ser uma McKinsey, beleza? Então, beleza. Então, ele sabe onde ele quer chegar. Como é teu nome? Tiago. Então, Tiago, você, quando veio para cá, você veio dirigindo? Você botou no Waze o caminho? Beleza. Você botou o destino lá? E o Waze fez o quê? Te deu o caminho, certo? Você sabe o caminho para chegar lá, se é melhor que a McKinsey? Não, claro, quanto o Waze não. A gente tem um norte. Não, calma. Calma. Se existem várias receitas de bolo por aí, até a própria McKinsey já tem um caminho dela. Não é verdade? Você sabe que o time que você precisa ter, você sabe algumas coisas, né? Senão você nem falaria isso. Concorda? O Waze te ajuda ou não você chegar lá mais rápido? Sim ou não? Você bota o endereço, o Waze não sabe aonde ele não te dá o caminho? Te dá o caminho. Mas por que ele te dá o caminho? Porque você sabe o destino. Se você não botar o destino, ele não vai te dar o caminho, certo? Só que eu deixo eu te falar uma coisa, velho. O certo é você questionar o destino. O certo é você apertar em rotas. Porque lá no Waze, quem aqui aperta em rotas? Poucos. Quando eu faço isso, a minha mulher diz que quer ser mais sabido que o Waze. Mas traga isso para a sua vida.
A vida, o tempo todo, muda rotas e você acha que o melhor caminho é aquele, porque foi feito assim. E quando aparecem rotas como o temor da vida, você... Então, as rotas são mais importantes que o caminho. E você tem que mudar as rotas a cada situação ao longo deste caminho. E mais do que isso, ao longo do caminho tem o quê? Placas. E o que são essas placas? Sinais. Sinais que vão te dizendo, alguém que fala alguma, um cara que do nada caiu aqui, te falou alguma coisa que pode efetivamente mudar a tua vida. E você ainda está achando que, de braços cruzados, achando que não é com você. Então, Deus te manda mensagem o tempo todo e você não enxerga porque você não tem conexão. E são sinais, irmão. Acredite se você quiser. E aí você não olha, não está atento, não vê, e aí perde a oportunidade. Pô, não aconteceu comigo. Claro, você não estava atento, você foi cego no caminho. Muita gente não sabe nem o destino, mas quando sabe, vai cego no caminho. Então eu vim aqui provocar vocês, para que vocês comecem a enxergar o ponto cego no negócio de vocês. Para que vocês comecem a enxergar o que vocês não estão vendo no negócio de vocês. Comecem a enxergar em torno da empresa de vocês. Em torno, não é o que você faz. Você não vai prosperar só fazendo o que você faz, acredite em mim. Você vai prosperar fazendo em torno do que você faz. Vou dar um exemplo para vocês. Esta semana passada, semana retrasada, eu fui visitar um chefe de cozinha, famoso. E ele queria me mostrar um plano da McKinsey de abrir um outro restaurante. E aí, caramba, fazia sentido. 2 milhões de investimento, um payback de 1 ano, um negócio legal. Um cara famoso. Aí eu olhei assim, quem é que vai ser o cozinho? Quem é que faz a comida aqui? Ele e eu. Eu tenho 2 assistentes. Quem é que vai fazer a comida lá no outro? Ele falou, não, é 1 quilômetro daqui, eu vou lá. Quer dizer que você vai lá botar a empadinha da azeitona, lá, a azeitona na empada. Eu vou treinar 3 caras e vou lá um dia aqui, um dia lá, e eu vou treinar. Ah, então quer dizer que você consegue replicar o que você faz. Então, bacana. Você consegue treinar pessoas, né? Beleza. Porque muitos empresários dizem assim, só funciona comigo. Eu sou o cara, se eu sair a empresa para, certo ou não? Conhece alguém assim? Carregador de caixa? Não, só eu, se não for eu, esse negócio não anda. Hã? Ah, beleza. E era meio assim o cara. Aí eu disse a ele, quantas pessoas você está treinando, esses cozinheiros novos? Ele falou, eu vou treinar 3 e vou escolher 1 para ser o chefe e 2 para ser assistente. Eu falei, beleza. Quanto eles estão te pagando? Hã? Não, eu estou recrutando, porra. Eu falei, não, eles não estão te pagando para você treinar? Ele falou, não. Cara, tu não tem certificado Claude não sei o quê da França, não sei de quê? Tem. Esse cara tem que te pagar. Ele falou, como assim? Não estou entendendo. Ele queria o que meu? O que ele queria meu? O que ele queria meu? A cabeça dele era dinheiro para quê? Para ele fazer um novo ponto. Vocês estão comigo? Beleza. Fazia sentido eu investir nele? Fazia. A conta fechava. Mas eu fiz essa pergunta para ele. Aí ele disse, não, cara, não vou fazer o cara pagar. Eu disse, pois faz o seguinte, cobre 20 mil de cada um e eles vão te pagar. Aí ele falou, hã? Sim, vão te pagar, porque tem um certificado seu. Você não pagou para se treinar, para aprender? Paguei. Pois é. Faz o seguinte, ao invés de 3, treine 20. Abra uma turma de 30. Mas o que eu vou fazer com 30? Não, você vai treinar 30. Quando eles estiverem prontos, você vai ligar para os seus amigos, dono de restaurante, e vai emprestar o chefe treinado por você. Fazendo história longa curta, ele virou uma empresa de educação, não abriu um outro restaurante. Não sou investidor dessa empresa de educação porque ele não me convidou. Porque ele ficou tão puto comigo que não me convidou. Mas eu fiz o que com ele? Eu fiz ele ver o carro vermelho. Então o carro vermelho está o tempo todo e você não está vendo. E você só está vendendo vibrador. Não é que vocês vão deixar de vender o e-commerce, pô, não é isso. Isso tem que continuar, cara, é muito legal. Mas é enxergar coisas que a gente não está enxergando. Então eu deixo aqui algumas perguntas para vocês sobre o básico. Consigo enxergar o que eu não estou vendo? O que eu faço que ninguém faz?
Qual é o risco da minha empresa? Será se uma Temu da vida pode acabar com o meu negócio? Será se o TikTok vai acabar comigo? Será se eu tenho algo que ninguém tem? Será? Faz perguntas. Perguntas. E aproveita e diz assim, quem eu sou, porque eu faço o que eu... Olha no espelho. Quem não conhece, se conhece, como é que você... Se você não se conhece, como é que você vai conhecer o seu business? Quando eu faço investimento, sabe, muitas vezes eu vou na casa do cara. Sabe para quê? Sabe para que eu vou na casa do cara? Hoje é difícil, mas eu vou. Por que eu vou na casa do cara? Para ver o quê? O quarto dele, irmão. Do jeito que ele faz uma coisa, ele faz tudo. Se o quarto dele for bagunçado, a vida do cara é bagunçada. Não tem nada a ver isso com dinheiro, tudo a ver. Sabe quantos? 50% das empresas morrem no Brasil, beleza? Eu tenho 8 anos com a Bossa, 9 anos agora. Sabe quantas morreram de que eu investi? Menos de 10%. Por que elas sobrevivem? Porque a Magify, quando eu entrei, valia 1 milhão e ela vale 100 ou 200, sei lá quanto é que ela vale. Eu espero que ela vale bi. Por quê? Porque, meu amigo, é o cara, não é o negócio. É o empreendedor, é o menino lá. Quando eu investi na Repassa, conhece a Repassa? Já viram falar na Repassa Enjoei? Já viram Enjoei? Já ouviram falar em Enjoei? A Repassa é roupa usada. Quando eu investi na Repassa, ele era uma loja na Paraíso, ele vendia a roupa da mulher dele numa arara e um e-commerce vendendo roupa usada da mulher dele. Repassa.com.br. Ele chegou para mim, João, eu quero ajudar as pessoas que não têm dinheiro. Falei, como assim? Eu quero fazer dinheiro para as pessoas. Ao invés delas só doar a roupa, elas vendem a roupa dela. Uau! Ele não disse a mim, eu quero fazer dinheiro vendendo a roupa dos outros. Ele disse, eu quero ajudar e estou vendendo a roupa da minha mulher porque ela precisa de dinheiro para pagar não sei o quê. Não sei o quê. Ali, caramba, velho, que negócio. E o cara é surfista, um cabelão, Tadeu o nome dele. Lá na Paraíso, uma salinha 3x4. 150 mil a investir. E aí ele foi e começou a botar dinheiro no bolso das pessoas, começou, cresceu. E aí, uns 3 anos atrás, eu disse, e-commerce, certo? Ou não? Não é e-commerce? Ou não é e-commerce, gente? Vender roupa não é e-commerce no online? Só que ele fazia mais do que isso. Ele mandava sacola para a casa do cara, o cara não precisava passar roupa, ele manda roupa, ele empurra na sacola e deixa comigo. Ele começou a fazer muito mais do que o e-commerce. Até que a tese que ele usou comigo, eu usei com ele. Eu disse, no auge daquelas confusões de Shein entrando no Brasil, em Riachuelo brigando com o Renner, aquele negócio todo, eu disse, essas lojas ficam disputando o quê? Preço, produto, cliente, ou não é? Disputa. Que tal você botar dinheiro no bolso do cliente, assim como você fez lá atrás? Falou, como? Deixa comigo. Fui na Renner e vendi essa empresa que eu entrei a 1 milhão de valuation a 130 milhões de reais. Por que a Renner comprou uma empresa de roupa usada se ela não vende roupa usada? Quem pode me dizer? Para o quê? Para pegar o público? Não. Tirar do mercado? Não. Vamos, eu quero brincar. Para que roupa com defeito? Vender roupa com defeito poderia ser boa. Para trazer um sócio talento para dentro da operação, poderia ser. Tudo pode ser, vai mais, bora. Uma nova linha de negócio, boa. Expansão, visão, boa. Bora, não acharam ainda. Não deixar a Shein pegar o mercado, boa. Captar cliente dela, boa. Qual é o propósito? É ajudar as pessoas. Em quê? Em ganhar dinheiro, em faturar e crescer. Gastar na própria Renner. Entendeu a chave? Quando eu fui lá na Renner, eu disse isso para eles. Sabe por que você perde da Riachuelo? Porque você está competindo com... O dia que você botar dinheiro no bolso do teu consumidor, o cara vende essa jaqueta para comprar outra, está resolvido. Bingo. Pagou 130 milhões nessa empresa. Deixei o Tadeu rico, o surfista. E eu também. Mas o que foi que eu fiz com o dinheiro? Não, comprei um helicóptero, porra.
Para mim, tudo que boia e voa, eu prefiro alugar e dos amigos. Porque eu faço o que com dinheiro? Hein? Invisto em novos negócios. E por que eu invisto em novos negócios? Não só isso. Por que mais novos estadeus? E por que eu faço isso? Meu irmão, para o quê? Para ajudar, para servir. Porque dinheiro tem energia. E quando eu invisto num cara, ele vai gerar renda, emprego, desenvolvimento econômico. Não é romântico. Isso tem nada de romântico. Isso tem é business. Ao passo que eu gero energia, se meu dinheiro tivesse recebido esse dinheiro, tivesse comprado algo, tá lá, porque é só para alimentar o meu ego, meu orgulho. Mas eu tenho um porquê muito claro. Então, quanto mais eu invisto nas pessoas, mais voltam. Isso é um ciclo que não pode se quebrar. Isso sim é servir. Eu sou abençoado por isso. E eu não estou aqui para passear. Eu vim aqui porque eu tenho uma missão. E a missão é dizer, vocês são muito maiores que o negócio que vocês fazem. E se vocês começarem a ter uma mentalidade diferente da mentalidade de quem está lá fora, que não está ouvindo isso, vocês vão, para você é fácil, João, você tem não sei o quê. É verdade, hoje é mais fácil do que era. Mas eu estou aqui num sábado à tarde. Preciso? Sim ou não? Quem me conhece, eu faço a mesma coisa há 16 anos, todos os dias, que é ajudar as pessoas. E sou ajudado por isso. Então, turma, é o seguinte. Como é que faz isso? Subir seu nível de consciência. A sua consciência, ela tem vários níveis. E no mundo empresarial, existem 5 níveis de consciência. O primeiro é o nível da visão, que vocês fizeram até hoje. Tudo que vocês fizeram até hoje é na base da pirâmide. Não é porque você é pobre, não. Base da pirâmide, não tem nada a ver. Aqui é o negócio que vocês construíram, que é a visão de negócio tradicional ou digital. No caso de vocês, o e-commerce. Aqui é que está a grande maioria dos empresários brasileiros. Quem tem a visão 2, o nível 2, ele tem uma visão mais ampliada sobre a mesma coisa do que todo mundo. Ele começa a entender a nova economia, ele começa a desenvolver camadas de serviço, plataformas de negócio, além do que você já faz. Por exemplo, quem tem mais de 1.000 clientes aqui? O que você faz com esses clientes, além de vender? Relacionamento, faz educação? Boa. Quem faz educação? Levanta a mão. Quem faz comunidade com ele? Boa. O que mais você serve a ele, além de venda e educação? Material gratuito, mas no final das contas você quer que ele compre de novo, certo? Isso não é uma comunidade. Isso é um grupo de WhatsApp. Isso é comunidade é quando o cara tem pertencimento e quer participar. Comunidade é quando o cara paga para participar, como vocês têm aqui o clube. Você sabe quanto eu cobro, Naka, para o cara estar comigo? Um ano? $100.000. Sabe quantos doidos pagaram para mim? Mais de 50. Sabe quanto eu cobro para ser do conselho de uma empresa, Naka? R$10 milhões, mais equity. Sabe quantas empresas eu sou de conselho? Umas 15. Eu precisei botar R$1 para ser sócio da sua empresa? O que é que eu boto? Smart money. O que é que eu boto? Conhecimento. O que é que eu boto? O seu nível de consciência elevado. Não é balela, é realidade. Então, turma, é o seguinte, olha. Isso para mim é inevitável. Se você continuar aqui, você está perdido. Parabéns quem já está pensando em comunidade, mas que tipo de comunidade? Aí vem, o nível 3 é a escala, é uma gestão mais ágil. É você começar a entender o poder da distribuição. Quem tem distribuição tem poder. E vocês têm poder porque vocês distribuem. E-commerce é um canal de distribuição, não um canal de venda. Mas não é só o e-commerce, é tudo. Eu recentemente investi num doido, eu chamo de doido, eu adoro ele, mas eu chamo de doido. Chegou para mim, mandou e eu respondo, eu não tenho social media, não anda atrás de mim, eu não tenho curso, não vendo nada. Então, se você diz, João, o que é que você vende? Nada. Eu estou te falando desse negócio de $100.000, mas não tem vaga, não vendo. Então, olha, meus amigos todos andam de social media, de não sei o quê, vende não sei o quê, eu não vendo nada, eu não tenho nada para vender para você. Então, presta atenção. Qual é
a capacidade nossa de distribuição. O que mais eu posso fazer além do que eu já faço para distribuir? E distribuir é no sentido de servir uma comunidade. O que mais eu posso fazer para essas pessoas que estão lá nesse meu grupo? Você sabe a dor dele? Outro dia um dono de uma autopeça falou comigo. João, montei um e-commerce de autopeça. Alguém tem um e-commerce de autopeça aqui? Não? O cara falou comigo, montei um e-commerce de autopeça. Eu digo, beleza. Me dá um exemplo aí de um comprador da tua autopeça. Aí ele falou, a oficina tal. Beleza. E o que é que ele comprou? Um para-choque. Para fazer o que com esse para-choque? Aí ele falou, para atender uma oficina dele, lá um cliente dele. Eu falei, como é o nome do cliente dele? Para que eu vou saber? Esse é o problema. Para que eu vou saber o nome do cliente do meu cliente? Cidadão, preste atenção, o que é distribuição? No dia que você ajudar esse cliente, que é o mecânico, a vender mais, ou ter mais clientes, a mágica acontece. O problema é que a gente para na emissão da nota, ou no máximo na entrega. E não é parar na emissão da nota, da entrega, e não é revender para o mesmo cara. É saber o que mais ele precisa, mas eu não só vendo vibrador. O que mais que você pode vender? Não, mas eu não posso, eu sou nichado, eu só faço isso. Vai vir outro que vai fazer muito mais. Vai vir outro que vai fazer muitas outras coisas. Vai vir outro que vai dar treinamento. Vai vir outro que vai fazer festinha. Vai ter outro que vai fazer um clube. Vai ter outro que vai... E por aí vai, não para. Não para. Porque desde que você consiga e tiver genuinamente a vontade de servir esta comunidade. E não só de vender para essa comunidade. Porque acredite, vai vencer quem é comprado, não quem vende. Daqui para frente, o canal de distribuição não é um, e vai vencer quem for comprado, e não quem vende, só quem vende. Porque marketing digital está cada vez mais caro. Esses caras encareceram absurdamente o marketing digital, vendendo essas coisas todas aí. Quanto é o custo? Como é CT, não sei lá como é que é o nome, né? Custo de clique, como é? Quanto é um CPC de quem vende televisão? Um absurdo. Qual é o CPC de um monte de coisa? Um absurdo, cada vez mais caro. Tráfego é caro. Então, o que você tem que fazer se você não tem só essa forma de vender? Usar o quê? Influenciador. Beleza. Pode usar. Eu sou dono da Non-Stop Produções, uma agência de influenciadores. Whindersson Nunes, JK, Tirulipa. Se você quiser um desses caras, fala comigo. E eu vou ganhar dinheiro. Você passa o Pix. E você vai pagar para ter ele lá. Sabe por quê? Porque te disseram que é legal ter um influenciador vendendo teu produto. E eu vou ganhar dinheiro seu. Não é sobre isso, gente. É porque não consegue entender isso aqui. E principalmente o nível 4, que é o equity. E o quinto é o ecossistema, o jogo infinito, a comunidade, o servir. O equity, o que é? O que é o equity? É assim, ó. Quanto vale o restaurante desse cara? É quantidade de mesa, versus faturamento, versus lucro, certo? Quanto vale a empresa de educação que ele montou? Vale muito mais do que o restaurante dele. Por que vale mais que o restaurante dele? Porque é escalável. Porque cresce. Uma padaria. Ela tem um problema, muitas vezes, que faz o pão na madrugada e lá de manhã não tem mais pão, acaba o pão. Problema bom, né? O que ele tem que fazer para resolver esse problema? Vender mais pão como? Se ele não tem mais pão. Produzir pão. Ele precisa de quê para produzir pão? Insumo, gente, contratar mais gente, forno. Isso é o quê, gente? Isso é custo. Isso não escala, isso não é escalável. Isso não é escalável. Tudo que você precisar aumentar a despesa para aumentar faturamento, não escala. Tudo que você precisar comprar para vender, não escala. O que escala? A Netflix precisa de mais estrutura e mais funcionário para ter você como mais um usuário? Sim ou não? Então transforme teu cliente em um usuário. Aí você vai ver a mágica acontecer. Porque você cancela a Netflix? Não.
Você cancela o Spotify? Não, porque você é usuário, você não é cliente. Então a chave é transformar o cara em usuário. Como? Ei, João, eu vendo um vibrador, como é que eu vou transformar o cara em usuário? Vocês sabem melhor do que eu, vocês são especialistas em e-commerce. Mas eu sou especialista em gente. E eu vou arranjar um jeito de descobrir o que esse cara que compra o vibrador precisa. Entendeu? Talvez, mas seu pensamento vai ficar na pensamentosfera em algo sexual. Você acabou de dizer da boneca inflável. O meu não está aí. Esse cara, às vezes, ele precisa sair dessa doença desgraçada que é a pornografia. E você se junta com pessoas do seu mesmo nível. Sempre. Por isso que eu gosto de clube. Porque você tem a oportunidade de mudar de ambiente. Que quem muda de ambiente, muda de pessoas, muda de amigo. Eu e meus amigos são todos lá no passado. Continuo gratidão, ajudo, mas não quero do meu lado, porque eles não me levam para o próximo nível. Se você só se junta com gente que só fala da mesma coisa, você vai ser a mesma coisa que essa gente. O problema é que a gente não se junta com gente melhor que a gente. Você contrata gente pior que você. Porque você não quer servir, você quer ser servido. Então, quando as coisas começam a mudar dentro de você, você vai ver que a mágica acontece. E o negócio prospera, porque você vai buscar o que para fazer além da boneca inflável. O que mais esse cara precisa? Esse cara precisa de uma ajuda, de um apoio. Quando a turma da Bet chegou no Brasil, lá atrás, foram me procurar para eu investir nessas bets. Eu disse assim, me mostra o projeto. Isso lá atrás, logo no primeiro, Sporting Bet, sei lá o nome disso. Aí eu disse, quantos perdedores e quantos ganhadores? Qual é a lógica? Aí eu vi a lógica, eu disse, isso não dá para mim. Se você inverter esse percentual, pode ser que eu faça. Não inverteram, não investi. O negócio cresceu, bilhões, bilhões, bilhões. E recentemente me procuraram de novo, agora na regulação, porque precisava pagar 35 milhões, sei lá o quê, para regular, né? Aí eu falei, me mostra o que você faz além da boneca inflável, além do vibrador. Você tem um auxílio para o perdedor? Você tem alguma ajuda psicológica? Não, isso não vende. Eu digo, então, meu amigo, não é, eu não vou entrar de novo. Porque você continua fazendo, é sobre o outro perder, e não, é sobre você ganhar e o outro perder. E eu não entrei, eu não sou sócio de nenhuma bet, não me envolvo com isso, não faço publicidade, não deixo os meus artistas fazer. E quando eles fazem, é por conta própria e leva multa. Eles preferem pagar a multa, que é mais barato, e fazer do que não fazer. Problema deles. Ele é consciência. Porque quantos perdedores tem nesse negócio? Quanta gente se suicidando, quantas famílias detonadas. Então, cara, às vezes a gente precisa embarcar no que a gente faz algo menos tangível, menos palpável, porque o tangível é o que você pega, o intangível é o que você não vê, que você não enxerga. E o que não enxerga acontece muitas vezes no tempo certo. E o tempo certo não é o seu tempo, é o tempo naquilo que você acredita, é o tempo dele. E o tempo dele vai acontecer quando você começar as rotas, olhar as rotas, as opções, as oportunidades, uma mudança de pensamento em relação ao que você faz e quais são as oportunidades. E aí, turma, eu queria, na história da padaria, arrematar dizendo o seguinte: se eu faço um site de venda de pão para esse padeiro que tem problema, o problema não resolve, porque ele não tem um pão para entregar. Então, o e-commerce não resolve a situação daquele padeiro, mas pode ajudar muitos outros padeiros que não têm um cliente, que não têm sobra pão. Então, se o e-commerce conseguir clientes ou assinatura e a padaria mais perto entregar, está resolvido. Modelo iFood. Modelo iFood. Aí você olha a situação do Brasil em relação ao ovo. Quanto custa o ovo? Está cada vez mais caro, né? Aí você olha o ovo. E outro dia um empresário falou, vou ficar rico, porque agora eu estou
Tô com uma granja de galinha, vendendo ovo. Agora estou no melhor momento da vida. Eu digo, beleza, bacana, realmente é verdade, o ovo cresceu. Eu falei, quantos ovos você produz? Aí ele falou, eu falei, para você duplicar a produção, você precisa fazer o quê? Aí ele falou, preciso mais um galpão, mais não sei o quê, duplico. Você precisa de mais terra? Preciso. Beleza. E você tem para quem vender? Tenho. Continue. Parabéns. Isso é seu motor 1. Seu motor 1. Tem que continuar roncando, funcionando, trabalhando e se dando bem. Só que você tem que pensar no motor 2. Ele falou, como assim? Enquanto você tiver que ter que produzir algo, para entregar algo, você está limitado a um tamanho, uma circunstância. E o que importa é quem precisa comprar. Então, se você compra uma dúzia de ovos por mês, você paga lá, sei lá, R$10 por mês, não sei quanto é que você paga. Quanto é uma dúzia de ovos? R$10. Hoje é mais caro, mas se for R$10. Um ano você gasta quanto de ovo? 120. E você tem que ir no supermercado comprar essa dúzia, certo? Se eu disser para você que eu faço o mesmo ovo, te entregando na tua casa por R$100, você fecha comigo? 100. Não fecha no ano? Você fecha. Porque assinatura, você vende o preço de 12 em 10. Beleza? Esse é o segredo da assinatura. E aí, você precisou da granja do cara para fazer esse ovo? Para vender esse ovo? Como é seu nome? Preciso da Carol. E eu vou lá no ChatGPT e faço um site de venda de ovo. E aí, eu com a Carol, pego ela, e quem vai entregar o ovo? Sou eu? É o dono das granjas lá. O que vale mais, a granja ou o meu site de venda de ovo? E quanto foi que eu custei e investi no site de venda de ovo? Vocês viram que eu falei da repassa? O que era a repassa, senão uma ideia, uma estratégia de venda de roupa usada? E não era o e-commerce. E-commerce era um canal. Você tem uma possibilidade de construir algo pensando diferente. E não focado só no produto que você vende, ou no desconto, ou na estratégia de vender mais do que o teu concorrente. Se você mudar o nível de consciência, se você começar a subir o teu pensamento. E onde entra o equity, para a gente encerrar e abrir para as perguntas. Eu tenho muitos slides, não vou passar, porque vocês sabem mais do que eu vim falar. Mas onde entra o equity? Se a sua empresa vale 1 milhão, como é que ela pode valer 10 milhões? Qual é a conta que você faz para a sua empresa valer 10? Se você vale 1 milhão hoje. Automaticamente você diz assim, vou vender mais, vou ter mais lucro, vou fazer mais coisas, não é isso? Faturamento. EBITDA, faturamento, geração de caixa, é o que o empresário do nível de consciência 1 faz. Isso é o teu motor 1. Você precisa pensar no teu motor 2. Você precisa pensar no entorno do que você faz. É isso aí. E aí teu valuation sobe. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em 1989, aconteceu um advento que muitos de vocês vão lembrar, principalmente meu amigo ali do vibrador, que o Michael Jordan estava começando, lembram? E teve aquele filme Jordan lembram? Que a mãe dele fez uma negociação que ele ficou com o sapato dele. Você lembra dessa história? Pois é. Na hora de vender o patrocínio, a mãe dele disse assim, não é só o pagamento do cachê, eu quero ter participação no sapato. O que aconteceu depois disso? Até hoje o Michael Jordan ganha participação na venda desse sapato. Bendita mãe. Né? A gente sempre precisa de uma mãe para nos ajudar. Né? O Michael Jordan tinha essa competência de entender isso? Ele era atleta, não tinha. A mãe dele tinha conhecimento técnico para fazer isso? Não. Mas ela sabia que não era só um post ou usar o sapato. Ela sabia do potência do filho dela. O lugar de potência dele era o quê? Ser querido. Então ela pensou, se ele usar o sapato, todo mundo vai querer usar. O que aconteceu? Até hoje, bilhões e bilhões de vendas de sapato. Aí eu te pergunto, a mãe do Michael Jordan acertou ou errou? Acertou.
Quem disse errou? Quem disse errou? Você? Ela errou, gente. Ela errou. Ela devia ter pedido participação na Nike e não num sapato. Isso é equity. Hoje, quando o cara quer que eu faça conselho da empresa dele, eu digo, eu quero equity, eu quero participação da sua empresa. Mas, João, o dinheiro é melhor, toma aqui o dinheiro. Não, o dinheiro acaba. O equity acaba nunca, é renda eterna. Se a tua empresa, eu conseguir levar ela para o ponto B, ela vai valer muito mais do que ela vale hoje. Equity é sobre quanto, não é só quanto você vale, é quanto você vai valer. Então, turma, quando você olha o seu negócio, você diz assim, quanto eu tenho de valor? Mas o que eu preciso fazer para valer 10 vezes mais? E aí eu te pergunto, você, vamos dizer que você tem um valor de 1 milhão hoje na tua empresa, beleza? Você tem 1 milhão de valor, você tem 100% ou você é sócio dele? 100%. Quanto é que vale, a sua empresa vale 1 milhão, quanto é que você tem, não na mão, mas de valor de empresa? 1 milhão. 1 milhão. Presta atenção na lógica. Você consegue sacar esse 1 milhão? Não. Você não consegue sacar. Você só consegue sacar esse dinheiro se eu vender. se vender essa empresa para alguém. Aí você saca esse 1 milhão. Beleza? Se eu disser para você que eu consigo fazer com que você tenha um valor de 10 milhões, você me dá quanto? Vamos negociar. Beleza. Presta atenção. Se você me der 10% da sua empresa, certo? Você me deu quantos reais? 100 mil. 100 mil. Se eu levo a tua empresa e você tem quanto? 900 mil. Então você me deu 100 mil. Beleza? Se eu conseguir fazer com que a tua empresa tenha um valuation de 10 milhões, quanto você está me dando? Então, na tua cabeça, imediatamente você está me dando 1 milhão e não 100 mil. Só que, irmão, você está olhando para o meu. Olha para o teu. Quanto é que você ficou? Quanto é que você era? Que você tinha? 1. E agora você tem quanto? 9. Só que você olhou para o meu. Aí você não fez negócio. Vou nada dar sociedade para esse cara. Vou nada. Eu investi aqui, trabalhei 15 anos aqui, quero não um sócio para ser meu chefe, para me encher o saco. Conhecimento ou confiança? O que é que vem primeiro? Conhecimento. Se você tiver conhecimento do que eu estou dizendo, você faz. Se você souber a capacidade de fazer 10 milhões de valuation, você faz. Só que você faz o quê? Confiança. Você confia e perde. Então, equity é sobre o valor futuro, não sobre o valor presente. E o que você faz com isso quando você sabe o valor? Aí você quer contratar alguém. Você não tem dinheiro para contratar um cara bom, porque você só contrata pangaré, que é o salário de 1.000 conto. Você tem que contratar um cara que ganhe 20, 30 mil reais. Não posso, porque a empresa não fatura. Sabe por que você não pode? Porque você quer pagar em dinheiro. Você tem que pagar em quê? Quanto é que você vale, irmão? 1 milhão. Não, você vale quanto? 10. E você vai dizer para o cara o quê? Que vai trabalhar com você. Eu vou te dar 1.000 reais, mas eu vou te dar um percentual futuro de quanto eu vou valer. Ele vai fazer a conta. Caralho, eu vou ganhar tanto. E se ele não quiser, você vai contratar esse cara? Não. Por quê? Porque ele não acredita que você vai valer 10 mil. Entendeu? Entendeu por que as coisas não acontecem? Porque você não tem um dinheiro para pagar e você só está pensando em dinheiro. E não é sobre dinheiro. É sobre valor. Eixo. Aí você diz assim, eu não consigo comprar eu não consigo crescer porque eu sou pequeno. Quantas vezes um cara pequeno comprou um cara grande? Já ouviram isso no mercado? Como é que ele consegue comprar? Como é que em equity? Projeções, estruturação, pensamento futuro e não prazo. O curto prazo, o cara que pensa no curto prazo, ele quer pagar as contas dele, isso é necessidade. O cara que pensa no futuro, ele vê oportunidades. E se você só vê o que você vê, isso é seu motor 1. E eu não invisto no motor 1 de ninguém. Só invisto no motor 2, 3, 4, camadas. Quando você diz, hoje eu faço e-commerce, mas vou fazer não sei o quê. Invisto nesse não sei o quê. Hoje você não gosta de e-commerce? Claro que eu gosto. Óbvio que eu gosto de e-commerce. Muito legal. Mas eu invisto em quem? No cara, no e-commerce ou no dono do e-commerce? No dono do e-commerce. E por que eu invisto no dono do e-commerce?
Porque aquele produto que ele vende pode não vender mais. Esse site ele pode mudar para outro. Mas o dono não, velho. O dono ele pode fazer qualquer coisa. Quanto maior for a capacidade intelectual deste empresário, mais negócio a gente vai fazer junto. Quantos empresários entraram comigo para fazer uma coisa, hoje fazem outra? E está tudo bem, chama de pivotar. Eu tenho um programa no SBT, chama Pivotando. Exatamente para falar sobre isso. Sobre pivotadas da vida. Porque você nasce para fazer uma coisa e morre fazendo a mesma coisa. Porque aquilo é sua zona de potência. Você só sabe fazer isso, quer dizer, aqui é zona de conforto. Você só sabe fazer isso, fica ali. Principalmente se você ganhar dinheiro. E se você está ganhando dinheiro, você diz, isso é balela. Aí você olha, quem são os caras? Pega os 10 maiores da Forbes. Todos os caras são maiores do que a empresa deles. Então, João, por que você largou a bossa? Você era CEO, fundador, porque eu não vendi, está lá, mas por que você deixou a caneta? Por quê? Porque você é maior. Se eu sou maior que a bossa, o valuation dela diminui. Quando eu estava maior que a bossa, eu digo, eu vou sair para ela crescer. Ela não pode ser depender do João. Ela tem que ter vida própria. E se eu quero fazer a IPO dela, aí mais que eu tenho que chamar para trabalhar lá gente melhor que eu. E o que foi que eu fiz? Trouxe um monte de gente boa. E saí. Num dia que eu saí, tinha um luto danado. Meu carro chegava e ia direto para lá. A empresa da minha vida. Deixei meu ego no bolso. Meu orgulho. Aí fui trabalhar na Family Office. Na família. E aí montei a Equity Fund Group, que faz a mesma coisa que a Bossa faz, só que em empresas tradicionais. E temos 100 empresas hoje lá. Todo tipo de empresa que você pode imaginar. Consultoria. Nós temos a Sense Controladoria, que é uma pré-auditoria. Nós temos o Grupo Estúdio, nós temos a Lavanderia 60 Minutos, nós temos tantas e tantas empresas, são quase 100 empresas, que eu sou sócio. E se eu tivesse ficado na Bossa, eu teria essa oportunidade? Às vezes, irmão, a gente tem que jogar nossa vaca no brejo. Você sabe a história da vaca no brejo? Pois é. A minha vaca, eu joguei no brejo. A vaca era a única vaca que eu tinha. Vaca leiteira, me sustentava. Eu fiquei, eu não posso perder isso aqui, não sei o quê, como é que eu vou pagar a conta? Porque era a minha única vaca leiteira. E um dia, nessa história da vaca leiteira, chegou um cara querendo comprar o sítio do seu Gé lá. Ele só tinha uma vaca, ele não vendeu o sítio. O cara queria fazer um parque turístico ali no sítio do cara, e ele não conseguia, não queria vender, porque tudo funcionando, tudo tranquilo, o leite lá, queijo, aquela coisa. Aí na madrugada, o comprador foi e jogou a vaca no precipício. Bum! No outro dia, o seu menino, oh, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou me alimentar? Terminou tendo que vender. E ele foi embora, do interior, do Nordeste, para a capital, com aquele dinheirinho no bolso. Foi fazer outra coisa. 15 anos depois, ele volta para o sítio, para ver como estava, nostalgia, ver como é que estava o sítio. O que ele encontra? O comprador que ia fazer um parque turístico lá, não conseguiu dinheiro, investimento, comprou uma vaquinha e fez o quê? Do mesmo jeito. E o que aconteceu com o cara 15 anos depois? Fez um monte de outra coisa, estava milionário. Se não fosse o comprador, jogar a vaca dele no brejo, talvez ele tivesse do mesmo jeito a vida toda. E eu quero deixar essa provocação para vocês. Será se você não precisa jogar sua vaca no brejo? Será se você não precisa fazer outra coisa da vida? Será se você não precisa montar um motor 2? Será se você não precisa... Gente, nós temos âncoras invisíveis, presa, que você fica preso invisível, ninguém está te segurando e você não faz. Pode ser a demissão de uma pessoa que você não demite porque tem um vínculo emocional. Pode ser um fechamento de uma sociedade, pode ser a demissão de um cara que não está agregando. Por quê? Porque a gente é preso em algumas coisas, principalmente em dinheiro. Conforto. E eu vou te falar, o teu sucesso não está no teu conforto, está no teu desconforto. A prosperidade vai acontecer quando o outro se der bem, não você. E eu deixo a provocação, que vocês todos aqui nessa sala busquem subir o nível de consciência. Busque fazer mais do que o e-commerce. Eu não vim aqui falar de e-commerce, eu vim aqui falar de vida. Vim aqui falar de oportunidades.
Vim aqui dizer que como é que funciona a cabeça de um cara que investe em 10 empresas por mês. E o que é que eu olho? Então, um cara que chega para mim e mostra carro bonito, não sei o quê, e nhenhenhen, o meu negócio não sei o quê, eu digo, vende tudo e investe no seu negócio. Se tu não acredita, como é que eu vou acreditar? Não é sobre ativo fixo, tangível. É qual o impacto que você gera no mercado, que você quer deixar. O legado nunca foi para as pessoas, sempre foi nas pessoas. Legado é nas pessoas, não para as pessoas. É difícil entender quando você tem necessidades. Mas eu te falar, eu lá atrás, quando eu entendi isso, em 2009, eu tinha necessidade também. Mas eu entendi que eu não podia ficar focado nisso, eu tinha que ver a oportunidade. Como é que eu virei investidor sem R$1 no bolso? Porque investimento acontece aqui, não aqui. Se você é empreendedor, com a cabeça de captador, de vendedor, você nunca vai ter a cabeça de investidor. O que é a cabeça do investidor? É bolso? Não. Ô, irmão, o que eu posso fazer para você? Essa é a cabeça do investidor. É sobre você, não sobre... Entendeu? Então, se você prospera, eu prospero. Eu só entro quando o cara diz, eu quero te dar 5% da minha empresa. Beleza, eu só entro se eu conseguir efetivamente levar a tua empresa do ponto A para o ponto B. Se não, eu não entro. Por quê? Vai gerar problema, ruído, e isso é atraso de vida. Para quê? Para você ter 5%. E por que eu vou ter 10% de uma empresa que não vai crescer? Eu vou ganhar o quê com isso? Nada, não tem liquidez. Eu vendi 126 empresas. 126 vezes eu vendi empresa, nesses últimos 8 anos. 126 empresários ficaram milionários. E 126 vezes eu tive a oportunidade de morar em qualquer lugar do mundo. O que foi que eu fiz com o dinheiro? Continuo investindo. E o que eu vou fazer isso até quando? Até os 60. Então, eu tenho ainda alguns anos. Basta aproveitar. Obrigado. Gratidão. Muito bom. Muito bom, hein? Caramba. Tá fervendo aqui. Vai lá. João, Estevão, da Capes Express, prazer. Café o quê? Estevão, da Capes Express. Capes Express. Capes. Capes, de cápsula, Capes, Express, cápsula, Express. de rápido. Eu tenho tentado jogar esse jogo do equity faz 1 ano e pouco, né? Contactei alguns clientes nossos para fazer parcerias, joint venture e tudo mais. Mas tem aquele momento que a gente vê que uma parceria não deu certo. E aí eu não sei a hora de sair e, às vezes, nós não estamos em um fit junto com esse cliente. Né? Nossa parceria era, a gente ajudava ele a fazer todo o setup inicial, não cobrava nada dele e rachava os lucros no final. Quando é que é a hora de sair de uma joint venture? Como escolher a melhor pessoa, já que a gente está escolhendo pessoas? Estevão. Olha, Estevão, tudo depende. Eu vou primeiro dar um contexto para depois te responder mais objetivamente. Mas você concorda que é sobre setar e o contrato inicial? O que foi combinado lá atrás. Está bem combinado? Está bem combinado. E o que dizia esse bem combinado? Que se acontecesse isso, você fazia o quê? E por que você não faz isso? Pois é. Então, veja, preste atenção. Você querendo ou não, sendo bom ou ruim, está combinado. E aí você vai fazer 50-50. Certo? Então, não tem discussão nisso. Muitas vezes o problema é setar a expectativa antes de fazer, porque no bem está todo mundo feliz. Depois é meus bens. Meu filho casou agora de 24. Ele ama a esposa dele, mas cadê o contrato? Contrato. Falta, pênalti, escanteio. Contrato, sim. Mas a Bela, sua nora, você ama ela? Ama a Bela, quero meu neto dela.
Aliás, todo dia eu cobrei. Agora eu vou sair daqui, né, Bob? Eu vou lá encontrar com ele, quero meu neto. Todo dia que ele fala comigo, cadê meu neto? Casou agora em dezembro. Estou doido pelo neto, velho. Então, assim, ó. Quando você seta a expectativa, você não pode sofrer com isso. E lá tem que estar combinado assim, cara, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se não fizer aquilo, vai acontecer isso. Todo mundo deveria ter um acordo de acionista com o seu sócio. Independente de novas parcerias. Estou falando agora. Marido e mulher tem que ter acordo de acionista. Ah, mas como é que eu vou fazer acordo de acionista? O negócio já pronto. Cara, faça, escreva. Porque numa situação dessa, já está combinado, ninguém sofre. Ah, sofre, é ruim, um vai perder. Beleza, mas você combinou, você acertou. Então, cidadão, a hora de sair, existe uma diferença entre persistir e insistir. O insistir é quando você comete o mesmo erro 2, 3 vezes. Isso é insistência. Persistir é quando você comete erros novos. Você está persistindo. Continue até acertar, até dar certo. Insistir é quando você comete o mesmo erro. Então, eu não sei os motivos que te levaram a isso, eu não posso se negligenciar e te dar uma orientação sem conhecer os detalhes. Mas, já que você tem um contrato, assuma e não sofra. E conversa. Conversas difíceis têm que ser feitas o tempo todo. Não jogue para debaixo do tapete conversa difícil. Não esconda problemas para não ter briga. Ah, poxa, não vou falar sobre isso porque senão vai magoar. Meu irmão, lá na frente vai ser muito pior. Vai ser um negócio desse tamanho, resolva agora. Então, eu não estou te respondendo diretamente porque eu não sei os detalhes. Mas se tem contrato, executa. Ah, mas vai sofrer, vai não sei o que. Cara, executa. Amigavelmente, se não quiser, notifica, se não quiser, é justiça. Mas execute. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém tendo um contrato que possa ser executado, já que tem descumprimento. Eu falo. E aí, João, tudo bom? Prazer, eu sou o Iê. Zanguiê, só que pode ser só o Iê. Always Fit. Isso, nós três aqui somos sócios da Always Fit. Cúrcuma. Pró-curcumim. Hã? Curcumim ou cúrcuma? Pró-curcumim, ele é a base de curcumina. Tem o selo C3, que é a melhor curcumina do mundo. Legal. Então já tem D3, K2. Eu tomo todo dia. Ótimo. Tem que ser da Always Querendo Fit ganhar, agora. né? Ele não entendeu, né? Ah, é meu? Ah, deu lucro, Rob. Eu tomo todo dia cúrcuma, própolis e várias coisas. Nós temos todos na nossa linha. Ah, é? Todos eles, todos. Eu estou buscando longevidade. Então, a nossa empresa é uma empresa de vitaminas, minerais e suplementos, mas focada em longevidade. O público é 40 a mais. Então, E a qual gente... é a pergunta? Tá. Eu tenho algumas dúvidas. Eu vou falar também o Big Dream, que a gente quer ser uma Amazon da saúde no Brasil. A gente quer ter o maior ecossistema de saúde, principalmente no Você online. manda formular onde? A gente tem uma fábrica terceirizada hoje, mas já compramos Cápsula coelha? também. Já fizemos. Ah, vocês é um problema, é vocês dois, é? Não. Não. Mas, falando em formular, a gente também pegou uma farmácia de manipulação para agregar na linha toda hoje. Eu tenho duas dúvidas. Uma seria crescer a qualquer custo ou com margem? Hoje, margem. Uhum. Não a qualquer custo, nunca. Mas crescer, valuation, sim. Então, o equilíbrio é crescer com margem, é orgânico. O que é orgânico? Não ficar impulsionando. O ROI, a margem, ela acontece no orgânico. Uhum. Até você encontrar um negócio chamado Product Market Fit, PMF. Se encontrou o PMF, deu certo, aí você impulsiona depois do PMF. Até lá, orgânico, caixa. Legal. Tá? Aí, beleza. Isso não gera, muitas vezes, não gera valuation. Mas o valuation pode ser gerado de outra forma. Uhum. Quais são as outras formas? Hoje a gente tem um clube, a gente tem assinaturas, a gente tem uma das maiores recompras do e-commerce que a gente conhece. Tá. E Então, Mercado Livre é o quê? Mercado Livre é 2% do faturamento. Hoje, 2%. Você tem o seu próprio canal. Próprio site. E qual é o melhor canal? O site próprio. Site próprio de e-commerce. Exato. Isso. Beleza. Hoje 80% é lá. 98%. Legal. 2% só marketplace. Todo mundo vai buscar o quê? Vai buscar o Curcumin ou o Always Fit?
Ele faz parte da curva A. No começo, a gente faz a estratégia de vender para a LP o produto. Tá, eu mas quero saber o seguinte, qual é a força da sua marca em relação aos produtos que você vende? O que é mais forte? Você vende pelo nome do produto ou pela marca? Hoje em dia, qualquer produto que a gente coloca no site vende organicamente. É isso? Isso. Então, o site é Always Fit. Então, o site é maior do que o produto. Exato. Então, você pode vender qualquer coisa. Posso colocar Até qualquer coisa ruim. A gente não coloca coisa ruim. E por quê? Você sabe a origem desse negócio? Sei, a gente coloca todos os selos. Os minerais que a gente usa é uma das únicas marcas do Brasil que usa o selo NPA, que é o quelato autenticado. A curcumina tem o selo C3 Complex, que é a curcumina autenticada mundialmente. Então, Tá, e a Ashwagandha? a ashwagandha a gente não pode ainda, mas na manipulação a gente vai poder. Então, a minha outra dúvida seria exatamente sobre a parte de captação. Hoje a gente conseguiu chegar num patamar que a gente consegue gerar caixa mensalmente e continuar crescendo. A gente gera caixa, O que cresce. você faz com caixa? Hoje a gente procura lugares para alocar. E o quê? Por exemplo, hoje a gente é muito fraco com influencer. Não, tem, mas o que você Isso. faz com caixa? A gente reinveste totalmente. Reinveste o quê? Mais marketing, melhoria de Marketing, produtos, melhoria novos e tal. produtos. E vocês? Como é que vocês ganham dinheiro? A gente vive bem. Vive bem como? Isso. A gente vive bem. É tipo assim, vocês têm salário, saca dinheiro da empresa, como é que é? A gente saca sim, a gente Saca, tem o próprio... saca o quê? Quantos por cento? Ahn, Você deixa quanto no caixa? Se a tua empresa parar de faturar hoje a Always Fit, quanto tempo ela sobrevive? financeiro. Você fala da questão do custo fixo? Hoje, se você parar de faturar agora, daqui quantos meses você morre? 8 meses, mais ou menos. 8 meses. Então você tem caixa, no caixa, para durar 8 meses. Se a gente Zero demi- faturamento. É isso? Independente do dinheiro que você já tirou. Vocês tiram quantos por cento do caixa que gera mensal? Tira dividendos. Em torno de 10. 10%? Aham. Velho, é raro ver isso. Um cara que tira só 10% do caixa, que gera bastante caixa, e reinveste tudo, e tem 8 meses de runaway, parabéns, velho. É raro ver. Então, cidadão, você está perto ou quase pronto para receber investimento. Então, essa é a minha dúvida. Se a gente gera caixa e não precisa, teoricamente, O dinheiro de captar, investidor não é para aumentar o teu caixa ou para... O momento de pegar investimento é quando você não precisa e não quando você precisa. Faz sentido? Então, Pergunte. eu acredito que esse Pergunte é e passa o aquela... Pix para mim. Fala. A gente faz 5 milhões mensais hoje, mas o nosso crescimento foi de 4 milhões anual para 17, para 45, e a gente quer fechar em 100. Qual é a margem disso? Esse ano começou a dar margem, então o lucro líquido a partir desse mês vai ser acima de 10%. 10% de margem. Isso. Tá bom. Então você fatura 40 milhões, você tem 4 milhões mês. A partir desse mês para frente Não, está tudo dessa bem. forma. Você tem Isso. 4 milhões mês a partir desse mês. É isso? Exato. Tá. Sim. E qual é a pergunta? Eu acredito que eu não sei o que eu não sei, né? Então, Opa! isso. Putz, cara. Tu é muito bom, velho. Então, Tu é muito bom, porque geralmente o cara que faz isso diz, eu sei, isso eu já sei, eu sei de tudo. Não sei o quê. Se você não pegar, você vai perder a oportunidade. Você não está dizendo isso. Você diz, eu não sei o que eu não sei. Isso. Então, realmente, eu fico muito... A gente fica muito na dúvida de, tipo, qual o nosso próximo passo. Porque a gente sabe fazer um negócio, a gente tem uma visão de E longo você acha que prazo. precisa de quê, então? Do conhecimento certo. É. Só isso. Você não precisa do João. Você precisa do conhecimento certo. Agora, é óbvio que se você tiver uma estratégia de equity, e você pensar não só no que você fatura, mas quanto a Always Fit vai valer daqui a 10 meses, um ano, não pelo faturamento, mas o que ela vai representar, aí sim faz sentido você embarcar um Cariani, sei lá quem. Entende? Porque o valor percebido vai ser outro. Porque você sai daquela compra pela cúrcuma ou pela Always Fit porque é legal e você vai para um outro patamar
de nível de consciência e de conhecimento público. No dia que eu anunciei que eu entrei na lavanderia 60 Minutos, ela teve 300 novas vendas de franquia no dia. Só porque eu entrei no negócio. Então, às vezes, um Cariani, não é pela influência dele, mas pelo o impacto que isso aqui, um Muse, um sei lá quem, não sei esses caras aí. Beleza? Então, pode ser que você precise agora desenhar o teu futuro. Então, as tuas perguntas são muito pertinentes. Muito pertinentes. Porque não é mais só como vender, porque você já sabe. Não é mais só como encontrar cliente, porque você já sabe. Sua pergunta é, cara, o que eu vou ser amanhã? E aí, meu amigo, a Fit vai ser um grupo de educação, um parque temático, um banco, whatever. Só não vai ser um sex shop. Aí você vai dizer, vai desfocar. Não vai desfocar porra nenhuma. Entendi. Se tiver desenhado o plano, é isso que você tem que fazer. E para fazer esse plano... Passa o Pix. Depois eu passo aí. Tá bom. Obrigado. Meu. Para o pessoal da Fit, se quiser vender empresa, me passa o Pix. Não, a gente tem um negócio de correlato de vocês, faturando 60 milhões mês. Então, como vocês escalarem, é bem tranquilo para a gente. É só plugar na outra base e a estratégia é a mesma. O que ele está falando é o seguinte, a gente nunca monta um negócio para vender, certo? Mas eu vou te dizer o seguinte, a partir de agora, várias propostas como essa vão chegar para você. E sabe o que você vai ter que fazer? Não. Obrigado pela concorrência. Sabe por quê? Que ele está interessado na comissão dele. Com todo respeito. Não, Calma, o negócio é meu. Hã? O negócio é meu. Presta atenção. Você quer comprar barato. Presta atenção. Olha, cara, é o seguinte. A proposta dele para você é o seguinte. Vamos juntar e vamos fazer ficar maior e lá na frente a gente vai ter um equity junto. Então, atenção para o que vai acontecer daqui para frente na vida de vocês. Beleza? Aí você vai dizer, o João tinha razão. Todo dia chega alguém querendo me vender ou comprar alguma coisa. Todo dia. Então, esse é um business que eu conheço. M&A, IPO, essas porra todas, eu vivo isso todo dia. Então, com todo respeito. Pergunta para você, João. Olhando para a VC, o que tu olha, não só para startup, mas também para a economia geral? O que é que eu olho na empresa? Não, o que você olha de mercado. Eu olho por segmento. Por exemplo, hoje segmento eventos, vai. Eu investi em 12 grandes eventos no país. Digitalks, Fórum Negócio, Empreende Brasil, todos eles são sócios 30%, 20%. Por que eu entrei nesses eventos? Porque é um canal de distribuição. Eu boto no palco quem eu quiser, eu falo a marca que eu quiser, eu vendo a Fit a hora que eu quiser, para o Brasil todo assim. Eu investi em 150 portais de notícia. Eu tenho o maior YouTube cristão do mundo, chama 3 Palavrinhas para criança. Já viram 3 Palavrinhas? Obrigado. Está me dando acessar lá, me dá um dinheirinho. Por que eu faço isso? Porque está conectado com o meu business para a estratégia de impulsionar quem eu quiser. O jeito que eu quiser. Eu tenho negócios de importação de batata frita de congelado. Eu tenho, sabe essas pampers de shampoo, aquelas válvulas? Eu tenho. Aí, se você for olhar, todos os negócios que eu tenho são conectados com algo muito maior. Então, quando eu entro no negócio ali, eu estou agora investindo no Celsius do Brasil. Sabe, já ouviu falar no Celsius? Nunca vi, está no carro, né? Só tem nos Estados Unidos. É um energético que não é energético. Que é poderoso demais. Estou investindo num cara que está montando o Celsius no Brasil. Estou investindo em uma empresa como a sua. Mas qual é o business? Juntar força. Né? Crescer, juntar força. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu estou toda hora olhando oportunidade de negócio tradicional, desde que seja conectado e sinérgico. Com a peça principal, que é o ecossistema. A tese é montar um ecossistema. É um ecossistema. Então, eu tenho hoje um sócio que cuida da área de eventos, um sócio que cuida da área de varejo, um sócio que cuida da área de indústria, eu tenho um sócio em cada vertical. Quando você vem
Quê? Eu vendo... Eu não beijo na boca de nenhum negócio. Isso significa dizer o quê? Quando aparecer. 126 negócios vendidos. Então, João, você é frio? Não, eu só não me apaixono. Oi, João, tudo bem? Me chamo Jonas, aqui. Eu tenho um amigo em comum com você, eu sou mentorado do Leandro Baran, né? Já visitei a Non-Stop várias vezes, inclusive na transição dele, e foi bem legal acompanhar um pouco dessa trajetória. E ele, como mentorado dele, ele fala muito no que ele acredita, no que ele prega, dos 3Gs, 3Hs, né? Na sua experiência... Graxa, gente, o que mais? 3Gs... Graxa, gente e... Então você não é mentorado dele, não sabe? 3Gs e 3Hs, né? Brincadeira, vai. Daí, na sua experiência que você tem, nessas montes de startups que você investiu, o que você enxerga, que é o mais, você pregou também bastante nas pessoas, no CPF por trás do CNPJ, né? O que você vê nos sócios? Você acredita que tem as 3 personalidades que o Baran comenta tanto? Eu queria uma visão sua em relação a isso. Cara, se eu disser que eu só olho isso, eu estou mentindo. Né? Claro que eu olho o empresário, porque ele que vai tocar. Pegar os meninos, assim, eu conheci os meninos aqui, por exemplo, gostei deles, beleza? Tem fit comigo, gostei do jeito, gostei da história, gostei do que eles falaram. Mas isso é suficiente para eu investir nesse negócio? Não. Eu tenho que avançar, tenho que ver o que é verdade, o que não é. Não estou dizendo que vocês mentem, mas a vida é assim. A gente, até para o médico, a gente não fala tudo, né? Então, vai para o terapeuta, pô, você não conta tudo, cara, tem que contar, tem que falar, né? Então, eu olho muita coisa, eu vejo muita coisa, e eu gosto muito de dar um tempo. Então, cara, vamos falar daqui a 30 dias? Pô, mas por que tanto tempo? Porque 30 dias tudo acontece, né? Acontece um monte de coisa, até você pode desistir. A única coisa que eu não faço é bad feeling. Se você não está confortável, eu não faço o negócio. Você tem que estar muito confortável. Dizer, cara, está muito legal. Cara, já falou com a tua mulher? Já falou com o teu pai? Eu não sei. Cara, tá tranquilo? Tô. Eu não faço negócio para desfazer, eu faço negócio para vender, diferente. Desde que o cara se dê bem. E outra coisa que eu não faço, eu não me meto na gestão. Não me meto. Por isso que eu preciso de pessoas que consigam fazer aquilo que está dizendo que vai fazer. Agora, se o cara dizer, pô, João, eu preciso de meu financeiro é péssimo, deixa comigo, eu boto o financeiro. Minha gestão é péssima, meu RH, eu boto. Minha tecnologia é ruim, eu boto. Então, eu sou um Batman, sabia o sim de utilidade do Batman? Então, depende da tua dor, pronto. E, principalmente se eu puder precificar isso. Então, dinheiro existe? Existe. Mas, por exemplo, a tua planilha lá. Tu tem lá, marketing, tantos reais. Pessoas, não sei o quê. Como? Tudo, cada linha, um monte de coisa. Eu não tenho meu sim de utilidade? Isso não é dinheiro? Então eu coloco. Coloquei dinheiro. Mesma coisa, eu não estou pagando lá do outro lado. Aí você diz, não, eu quero dinheiro. Eu digo, então você não quer para pagar a conta. Entendeu a pegadinha que eu faço? Eu nunca dou dinheiro imediato para o empreendedor. Principalmente quando o cara é empreendedor e não é um empresário das antigas. Por quê? Porque o empreendedor, o que ele faz? Quando ele te apresenta um projeto, ele geralmente aumenta, ele é otimista demais, ele bota mais receita e ele é otimista, inclusive, na despesa, ele bota menos despesa. O que é que eu faço quando eu olho um P&L? Aumento 20, diminui 20. Aumento 20 na despesa, diminui 20 na receita. Primeira coisa que eu faço. Segunda coisa que eu faço é saber quem vai fazer cada coisa ali. Então, tem muitos detalhes. Eu não vou dizer que o empreendedor... É claro que o empreendedor é mais importante que o negócio. Claro, óbvio. Mas tem muitos detalhes que alimentam essa decisão, entendeu? Tem muitos detalhes. Qual que é o maior red flag que você não investe? Red flag é... E, de fato, existe. Eu tenho alguns yellow flag, tem alguns red flags. Red flag é humildade. Arrogância, prepotência é red flag. Isso, cara, gente babaca eu odeio. Então, por exemplo, por que eu me entreguei aqui para vocês? Eu podia ter feito uma palestra, porque esse cidadão foi falar comigo lá fora. E eu vi na alma dele o que ele quer aqui. Entendeu? Então, tudo muda a partir do momento da sua percepção.
Então é isso, cara. Porque se fosse um Zé Mané, um otário, um não sei o quê, um desses influenciador guru, não sei o quê, que quer tirar dinheiro do povo, eu vou fazer o meu trabalho, vou ganhar meu dinheiro, porque lá em casa, a parte de palestras é da minha esposa. A empresa é dela. Eu dou para os meus filhos, eu dou horas de trabalho para todo mundo lá em casa. Eu nunca dei mesada na vida, eu sempre dei meu trabalho. Então, a minha esposa, ela tem 6 datas minhas para vender. E ela faz dinheiro com isso. E eu vou lá e faço a palestra e ela ganha na empresa dela. Está errado? Não. Eu preciso dar dinheiro para ela? Não. Meus filhos, eu dou hora minha. Sempre fiz isso, nunca dei mesada. Sempre achei que mesada era fixo garantido. Se a vida não é estável, por que você vai dar mesada para o moleque? Então, nunca quis dar mesada. E assim eu faço. Aí o cara diz, por que você está fazendo isso? Porque, velho, eu estou contando para vocês o bastidor da minha casa, tá? É por isso que eu estou aqui, mas não é por isso que eu estou aqui. É porque eu quero servir. E quando ele foi falar comigo, eu entendi. Hoje cedo eu até falei sobre isso, que meu objetivo também é servir a galera e ver a galera crescer. Isso me impacta muito positivamente, assim. Eu acho que esse conhecimento que eu tenho do e-commerce e tal, enfim, eu acho muito foda. E isso tem que ser multiplicado, né? Isso tem que ser multiplicado. E aí, assim, essa maneira que a gente está fazendo aqui, porque na consultoria é 1 para 1. E aí eu descobri que pelo evento a gente consegue fazer 1 para muitos, né? E o impacto é multiplicado, é muito louco isso. E a gente vê a galera que está crescendo, o pessoal que está avançando, a gente vê o crescimento do pessoal, né? Então, para mim isso aí essa molecada quer sentar na frente. Antigamente eu queria sentar lá atrás, no fundão. Mais alguém aqui? Vamos lá. Já foi? Ainda não. Bom, João, prazer, sou o Pedro. Cara, a minha empresa... De novo, tu? Oi? O propósito da minha empresa é ajudar as pessoas a superarem as suas limitações, basicamente. Nós somos um grupo que vendemos produtos para a saúde. Então, desde... O que você vende? Cara, desde aparelho de pressão, agulha, cadeira de rodas, tudo que for para melhorar Você vende para quem? a saúde. Para cliente final e para B2B também. B2B e B2C? Nós temos distribuidora que atende hospitais e clínicas, nós também temos o e-commerce que... Legal, qual é a pergunta? Eu vivo falando bastante para eles assim dessa parte do segundo motor, né? Do que a gente vai fazer para o entorno, além de só faturar e vender. Você vende, qual o produto mais caro que você vende? Cadeira de rodas motorizada. Cadeira de rodas não é caro, né? Mas você já aluga a cadeira de roda? Uns 20 mil reais. Já aluga? Sim. Já aluga a cadeira? Sim. Então a gente está até... Você já faz consignado? Não consignado, né? Você o cara que não pode... Tem alguém que revende B2B? Sim. Tem também. Mas a gente estava pensando até em fazer uma garantia estendida, que é tipo um modelo de plano de assinatura um pouco mais alongado, né? Só que eu queria servir um pouco mais. A gente vê que a jornada do meu cliente, ele passa por médicos, etc. E a gente está vendo de criar realmente uma edtech assim, para ajudar a formar mais médicos, mais profissionais, para acompanhar ele em toda a linha. Ele quer ser treinado, esse médico? Então, é esse que é o negócio. O que a gente entendeu? O médico ele só escuta o outro médico ou o professor. Mas ele escuta mesmo? Você acha que o médico ele para ficar um treinamento para poder de produto, por exemplo? Não sobre produto. Estou falando assim sobre a profissão dele. Certo, por exemplo, um fisioterapeuta, vai. Então, fala um fisioterapeuta, beleza. O que você vai fazer por ele? Eu vou ensinar ele alguma prática que ele queira aprender, vamos supor. O fisioterapeuta indica teu negócio? Alguns sim. Qual é a maior rede de fisioterapia que você conhece? Acho que o maior... Não sei dizer. Compra ela. Sai da onde você está. Você está pensando agora em camada, motor. Pensa diferente. Pensar diferente. Quando você pensa, não tenho dinheiro, aí você vem nas suas objeções mentais. Quando você começa a exercitar, o universo conspira, ou Deus, ou quem você quiser.
O que a gente tinha pensado em fazer era fazer banco para os teus clientes? Parceria com Vem cá, você vende o que mesmo? Você falou cadeira de roda? Produtos para saúde. O que é que você vende? Suplemento. O que é que você vende? Meu serviço. Agência de marketing. Agência de marketing. Moda fitness. Moda? Vocês? Não é ovo, não, né? O que acontece é que a gente tem que pensar que não vende mais o produto e o serviço. Você vende o problema que você resolve. Qual o problema que você resolve? Dores, insônia. Qual o problema que você resolve? Qual o problema que você resolve? Saúde. Qual o seu? Cicatriz. Se você vai buscar pelo problema, você tem um cliente. Então, baseado nisso, você começa a ampliar as possibilidades. Quando você pensa em que você consegue resolver de problema, e não só do produto e do serviço que você está vendendo. Você está focado no produto e está buscando serviço para a comunidade. Está certo. Está certo, mas tem mais coisas. É a mesma coisa deles. Tem tanta coisa que dá para fazer. Sim. Se eles não tiverem focado só naquilo que eles já fazem. Porque percebe que eles já conseguiram, a roda já gira, mas daqui para frente, o que foi que ele disse? Eu não sei o que eu não sei. É sobre isso. Sim. Porque daqui para frente, se ele continuar insistindo no que eles fazem, eles vão entrar numa competição. Porque o que impede uma Temu amanhã vender o que eles vendem e acabar com o negócio deles? De vender mais do que eles? Nada. O produto vira commodity. Agora, o que você resolve, não. Sempre vai ter dor, sempre vai ter necessidade, sempre vai ter um monte de coisa. Então, veja, para eu poder te dar um caminho, eu preciso estudar o teu negócio. Então, ótimo. Muito obrigado. Beleza. Tem alguém do fundo aqui? Fala, João. Na verdade, o meu é mais um testemunho do que uma pergunta. E lá em 2021, eu fiz um pitch para o João e tive a honra de provar que tudo que ele falou aí na frente foi pura verdade. Ele investiu na Lexus quando ainda a gente faturava 30 mil por mês. E em 2023, tive a honra de vender a Lexus para a TOTUS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, eu queria só falar que foi a primeira vez que eu vejo uma palestra sua. E tudo que ele falou, assim, cara, foi incrível porque foi me lembrando de várias coisas, da minha jornada. E tudo que ele falou é pura verdade, assim, de se conectar com o empreendedor, de ajudar o ecossistema. Eu acho que o negócio volta, é um ciclo muito virtuoso. Então, eu queria agradecer, cara. Realmente, você mudou minha vida, cara. Obrigado. Pô, caramba. Pô, velho. A gente combinou lá fora, pô. Não é? Você falou mais do que nós combinamos. Cara, eu não ia falar isso, porque cada um sabe, né? Às vezes o cara não quer falar que vendeu, ou que, né? Não sei, estou te vendo aqui, eu não sabia o que dizer, por isso eu não citei Alex, mas já sabe, né? Está milionário, então... Bom, eu vou aproveitar que ele deu a deixa. Eu participei do Centurion, também tive a oportunidade de fazer um pitch, só que eu tinha só uma ideia, que era um aplicativo que escaneasse os pés para ramo calçadista. Não sei se você vai lembrar. Como é que é? Na Cris Arcangeli, um pitch que eu fiz sobre um scanner. Cris Arcangeli, Isso. sobre o que o pitch? Um scanner para fazer um aplicativo online para compra de calçados e compra de calçado, mudar o rumo exatamente. calçadista. Você estava ligado com alguma coisa com a Link, não? Alguma coisa com a faculdade, não, né? Não. Tinha um grupo que estava junto, que era de inteligência artificial. E eu não queria só um protótipo, eu queria uma medição mesmo, que a gente não tem meio ponto no Brasil. O que aconteceu é que foi você me passou o Carlinhos para entrar em contato, conversei com vários desenvolvedores, mas o buraco é muito mais embaixo, é muito mais difícil. Desisti. Naquele momento foi um banho de água fria, assim, porque eu sonhava com isso. Só que eu também tomei uma decisão e comecei a fazer mentoria para outras empresas. Só que eu continuei com a minha empresa. E eu tenho uma loja de calçados e eu estou a fim de jogar a vaca no brejo, entendeu? Só que a minha loja hoje é a porta de entrada dos meus clientes de mentoria. E eu queria saber como eu faço isso. Obrigado. Como que eu mando a vaca para o brejo. É assim, ó, vamos lá, Lília, né? Lília. Lília, você falou que hoje a sua empresa, a sua loja de sapato é a sua entrada para a mentoria, certo? Isso. Então, Isso. ela não é...
a mentoria e algo mais que você vai fazer é o que você está se dedicando, não mais a loja. Isso. A loja é apenas um instrumento. Isso. Neste caso, eu não vejo motivo de jogar a loja para o brejo, desde que ela não te atrapalhe no que você quer fazer para frente. Então, ali, Lília, o que falta, talvez, não sei, é você dizer onde é que você quer chegar. Eu tenho, o meu objetivo é que menos empresas fechem. Como na primeira palestra, 60% fecham em 5 anos. E muitas mulheres começam a empreender, acabam com a família. Certo. Então, você quer alcançar mais mulheres. Ou mais empresas, mais empreendedoras, ensiná-las a empreender corretamente. Então, e o que você está fazendo para isso? Já faço, eu tenho 11 clientes. O que mais fixos. você está fazendo? Onde você quer chegar? Onde é que você se vê daqui a 5 anos, 10 anos? Quantas empresas? Com um auditório lotado, com um monte de mulheres com vida transformadas. Pois é. E o que você está fazendo para isso? Estou bem devagar. Pois é. Então, eu estou te provocando para dizer assim, se você já sabe o teu destino, quais são as rotas que você está usando para chegar lá? Se a loja, que foi a pergunta que você fez, você está usando a analogia da vaca do brejo. Se a loja está atrapalhando isso, tem que jogar fora. Mas se a loja não estiver atrapalhando e hoje ela ser uma fonte de novos clientes... Não, porque depende de mim, né? A loja depende de mim no funcionamento, não é uma coisa livre. Não tem como você deixar alguém tocando a loja? Pode até ter, então, mas não é a mesma coisa. A história aí é o seguinte, nada pode atrapalhar o teu sonho. Nada pode atrapalhar o que você acabou de declarar. Quando a gente declara, o problema é que a gente sonha calado. A gente não declara. Então, eu fiquei pensando no ego, né? Falar, não tenho ego, mas será que não é um ego? Todos nós temos ego. Será que não é um ego mata de... o cara, mas o ego todo mundo tem. É como os clientes veriam, a Jolie fechou, 14 anos depois fechou, tipo, quebrou, o que aconteceu? A questão é que a gente muitas vezes fica querendo dar satisfação da nossa vida para os outros, né? Então a gente, o que o cara vai dizer de mim se eu não sei o quê, o que eu não sei o quê? E o nível de consciência vai subindo, a idade vai chegando, e você vai parando. Se bem que eu tenho amigo da minha idade que tem um ego lá na casa do cacete, né? Eu ajudo o e-commerce e não tem e-commerce. É o quê? Eu ajudo um monte de e-commerce e não tem nenhum e-commerce. Mas você já teve. Porque esse é uma outra coisa. Professor de surf sem nunca ter surfado, não dá, né, gente? Já tive. Olha lá, professor de surf sem nunca ter surfado. É o que mais a gente vê por aí. No teu caso, você já teve, já fez, já faz. No teu caso, você tem a loja até para mostrar que você fez, que você faz. Entendeu? Então, talvez a loja seja um embasamento e a prova de conceito e social do que você faz, o teu track record. Credibilidade, autoridade, autoralidade. Porque, veja, existem uma confusão nesse negócio de influência, sabe? Que é o seguinte, três letras para um lado, 3 letras para o outro. 3 As, autoridade, autoralidade e austeridade. Austeridade significa valores inegociáveis. Não é porque estou precisando de dinheiro que eu vou fazer alguma coisa. Então, quando eu falei da Beth, eu mostrei para vocês a austeridade. Mesmo sendo um negócio do cacete, eu não fiz. Negócio do cacete, eu digo financeiro, né? Para quem ganha. Para quem perde, não. Autoridade. O que eu já fiz, ele acabou de comprovar. Então, é autoridade. Eu fiz e faço todos os dias. Né? Autoralidade. Eu pego teses e melhoro. Eu tenho 11 livros publicados com tese própria. Eu tenho autoralidade. Esses 3 As é a base para qualquer sucesso. Qualquer sucesso. Se você quer sucesso pessoal, quanto mentora, enquanto ele como treinador, tem que se preocupar com 3A. Nada mais. Não é com A de audiência. É com outro A. A audiência, quando você fala assim, eu tenho pouco cliente, qual é o problema? As pessoas dizem assim, João, como é que eu faço para ter 100 mil seguidores? Eu digo, você tem quanto? 1000. Eu digo, beleza, o que você fala para os 1000? Ah, mas é só 1000. Não, meu amigo. 1000 pessoas te seguindo, cara. É muita gente. Para pensar, essa sala tem quanto? 100? Caramba, é gente pra cacete te seguindo e você não valoriza porque só tem... Você diz, só tenho 1000. Meu amigo, tu tem 1000. É muito. As coisas estão na tua cara e tu não está vendo. O que tu fala para os 1000?
As pessoas só seguem você se você representar alguma coisa para elas, pô. Então, o que você serve essas pessoas? Você serve o quê por 1000? Você fica tirando fotos sem camisa, fazendo o quê? Entendeu? Então, não é quantidade, irmão. Qual o 3A que você está buscando? Para 1000 pessoas. E dos 1000, quantos convertem? Conversão, que você sabe disso melhor do que eu. Quantos caras comentam dos teus 1000? Se não, nenhum, é porque você não está agradando, ele só esqueceu de te seguir. Se você tem que entregar para 100 pessoas, tenho 100 seguidores, levanta a mão para o céu e agradeça. Oh, meu Deus, 100 pessoas que gostam de mim, que me seguem, que me ouvem. É sobre isso. Quando eu ganhei o prêmio lá do IBEST, que você falou, que eu tinha até esquecido disso, foi ano passado, era o finalista, 100 pessoas, né? Aí fiquei entre os 50, os 30, os 10, até que 3. Fiquei no finalista. Eu digo, uau. Quem eram os 3? 2 amigos que tem negócio, Flávio e o Ricardo Amorim e o Flávio Augusto. Aí eu liguei para os caras, meu velho, como a gente vai disputar, eu vou me tirar onda, vamos brincar com ele. Um brincou com o outro, tá beleza. No dia da premiação, eu fui para lá. Estava lá eles tudo com discurso. Aí eu tirei onda com os 2, né? Porque eu sabia que eu não ia ganhar, né? Tirando onda com os 2. Aí os caras com discurso, eu digo, cara, não tem um discurso. Por quê? Derrotado, né? Derrotado. Porque eu não me sinto influenciador, né? E aí, o vencedor é João Kepler. Aí o Joel, que é meu sócio lá, sabe quem? Joel Preto. Aí o Joel, vai, porra, tu merece, caralho. Aí o caceta, velho, sou eu, ó. Aí eu lá peguei o microfone. Aí eu disse, o que eu vou dizer? Aí eu disse, cara, veja bem, se eu consigo influenciar a minha família, meus filhos, minha mulher, os primos, tio, que é difícil pra cacete você influenciar tio, primo. Se eu consigo influenciar, os caras me seguem, e curtem e comentam, o cacete, eu sou influenciador. Se eu consigo influenciar os colaboradores, as pessoas que eu invisto, e os meus colegas investidores, cara, eu sou influenciador, velho. Então, assim, não é um mundo de gente, entende? Mas é quem você serve. A quem você serve? A quem você serve? É isso. Boa, mais uma? Bora, a última para eu sair, senão você vai ter que passar o Pix dobrado para mim. Ixi, aí ferrou, hein? Ela merece mesmo. João, prazer, meu nome é Rafael. Mais, eu queria só saber um pouco a sua opinião sobre pessoas, né? Há 3 anos, né, eu pivotei assim na minha carreira. Eu trabalhava num setor totalmente diferente do que eu estou atuando hoje. De 3 anos para cá, eu conheci o empreendedorismo, né? Então, estou aprendendo, estou desenvolvendo. E tenho 30 anos. E por diversas vezes eu presenciei eventos. E assim a gente vê muitas oportunidades, né? A gente vê muitas formas de fazer dinheiro. E por muitas vezes eu fico com muitas dúvidas. Por exemplo, hoje eu sou 100% marketplace, só Mercado Livre. Aí eu penso, mas se eu estivesse na Shopee, se eu estivesse nos outros canais, se eu estivesse distribuindo, se eu estivesse ensinando a vender no Mercado Livre. Então, assim, eu já tenho essa visão, que tem várias possibilidades, só que eu preciso de pessoas, muitas das vezes. E às vezes eu não tenho acesso a essas pessoas e tento fazer tudo. E acabo... Pessoas para quê? Só para eu saber. Pessoas para eu, por exemplo, deixar... Vamos supor, vou te exemplificar para ficar mais fácil o entendimento. Estou focado no Mercado Livre. Para eu poder ir para a Shopee, por exemplo, eu preciso focar na Shopee, só que eu não posso deixar o Mercado Livre parado. Então, exemplificando, né, eu consigo, assim, ter os dois... Você não ganha dinheiro, não faz dinheiro com o Mercado Livre? Faço. Não gera um caixa? Faço. E não consegue contratar ninguém para te ajudar? Então... Com esse caixa? Com esse caixa? Consigo, inclusive é o que eu venho fazendo, mas eu não estou conseguindo escalar da forma que eu gostaria. E você já usou uma ferramenta de distribuição para outros canais, tipo a Magify, assim, mas sim? Já, inclusive estou utilizando também. É um hub, né, no caso. E assim. Não, eu estou precisando dela, estou assimilar aí. Sim. Mas o que eu quero trazer o conceito aqui, e gostaria da sua opinião sobre pessoa, como que a gente aprende a lidar com isso e na questão de, aonde focar?
É porque às vezes eu tento fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e acabo me frustrando por não conseguir fazer tudo do jeito que eu queria. Eu entendo que tudo tem um tempo. Olha, como é teu nome? Rafael. Rafael, o teu depoimento é um depoimento sincero de alguém que eu vejo que tem uma trava no comportamento e nas atitudes. Essa trava, ela é uma trava que ela vem de muitos anos. Não é o que você está fazendo hoje. E isso impede tua prosperidade e teu crescimento. Quando você fala que você sabe o que tem que fazer e não faz, você sabe o caminho e não faz, é porque você tem um medo gigante do desconhecido ou de não dar certo, porque você já tem um trauma em relação a isso. E aí existe uma coisa muito mais simples que o mundo das startups ensina a gente, que é a validação. É você fazer pequenininho, você testar, é validando o que se aprende. É você testar pequeno, começar pequeno, fazer provas pequenas. Aí você vai sentindo até você tomar a decisão se vale a pena ou não fazer uma migração ou crescimento. Agora, eu vou te dizer o seguinte, existe um método chamado método CIS. C-E-I-S. Você precisa fazer esse método. Você precisa 3 dias, 4 dias ficar para destravar você. Inclusive... Você já fez o CIS? Não. Mas, inclusive, eu fico colocando muita desculpa no tempo. Exato, desculpinhas. Isso, você não bota desculpa no tempo, você bota desculpa em tudo. Exato. Você sabe o que tem que fazer, mas você tem desculpa. E isso não é culpa sua, cara. Tem algo lá atrás que precisa ser trabalhado. E você não está vendo. É inconsciente. Então, você, tipo assim, você tem fome? Aí você vai e come, certo? Você tem a consciência da fome. Mas tem coisa que você não está vendo, cara. Exato, é exatamente o que o colega falou, né? Sobre não sei o que eu não sei. Eu estou mais ou menos nessa fase. Tenho muita noção, mas não sei. Mas você está perguntando, né? Então já é um grande passo, né? É isso. Muito Turma, bom. É isso. Animal. Tem call to action? Qual que é o call to action? Não tem call to action. Não tem call to action? Não tem. Né? Eu só quero deixar para vocês aí um carinho, dizer que a gente vai se encontrar aí na vida. Filtra as oportunidades dos pitches aí, leva lá para mim. Né? Por que não, né? Eu olhar os negócios. Por que não, né? Antes que ele compre, eu comprar você. Pode fazer um convite? A gente se separa um dia online e a gente faz alguns pitches, a gente separa alguém que quiser? Eu não gosto muito de pitch. Eu imagino um cara que o tempo todo eu estou recebendo pitch, elevador, banheiro. Entendi. Porra, você sabe o que é xixi pitch? Xixi pitch? Você está no banheiro lá no mictório, o cara encosta do lado assim. Pitch. Eu digo, meu amigo, fala, porque eu tenho um projeto, tu faz, tu só não pega na minha mão, velho. Cara, então, porque eu tô toda hora, estou no avião, o cara vai fazer pitch, não sei o quê. Então, pitch eu não gosto muito. Eu gosto de ver o projeto. Então, se puder me mandar o deck, um PPT, não, um PDFzinho do negócio, e um negócio bem objetivo, tipo assim, cara, eu estou aqui e preciso de você para chegar aqui. Só isso aí já é suficiente. Eu já consegui sozinho até aqui e preciso de você para aqui. Sabe? Aí eu chamo para conversar, é melhor. Fechou. Aí vai lá no escritório, a gente conversa, troca ideia com calma e tal. Pode ser assim? Posso concentrar no clube, claro, lá? No pode. Clube. Isso. Lá para gostei do nome desse clube? Billions Club. Porra, velho. Tu já é bilhão? Estamos chegando nisso aí. Porra. Quer dizer, o grupo, né? Ô, Roberval, a Cris cobrou pouco, então. O bicho já é bilionário. Não, o grupo do E-Billions, né? A gente fez uma conta, que eu até comentei com você, que o faturamento da galera está dando 600 milhões, né? Do grupo do clube. Eu acho que até hã? 600 ano, né? Desculpa. Mas aí eu acho que até o final do ano a gente bate esse bilhão aí. Bora, o nome tem que representar o que Tem que representar, né? Bom, de verdade, parabéns por vocês terem investido o tempo de vocês e estar aqui junto, de estar trocando ideia, a humildade tem cara que sabe mais que eu aqui, porra, então vocês estão cabeça branca, cabelo prateado aí, ouvindo, desculpa a brincadeira, viu?
E eu vou ficar com essa curva, você não vai roubar, não. Já é presente aí. E, de verdade... Quem? Aí o arroba já é outra coisa, né? O arroba já é outra coisa. Eu tive uma ideia. Vou passar o contato dele para minha filha Maria. Aí, ó. Porque certeza ela vai cobrar o Pix dele. Certeza. Valeu, gente. Obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Salva de palmas, pessoal. Muito obrigado. Valeu demais.